E pior que eu tô com 2 links lá, agora já era. Já começou, né? Já começou. Ele está ao vivo. E aí, meu povo, tudo bem? Como que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Bem-vindos à primeira live aqui do canal Quadrinhos Diários. Mas, na verdade, aqui não é necessariamente do Quadrinhos Diários, mas desse projeto maravilhoso que é o Gibisfera. Sim, o Gibisfera que tô com essa equipe de milhões e um que ainda tá para chegar. Tô aqui. Eu vou deixar eles apresentarem, mas é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E sintam-se à vontade para acompanhar. E é isso. Podem se apresentar, Letícia. Boa noite, pessoal. Eu sou a Letícia, do Letícia Lendo, e feliz de estar aqui, mais uma live da Gibisfera, e com o meu timinho do Yellow, né, que eu amo fazer parte, adoro estar nas lives com vocês. Me sinto mais tranquila. Fala, Monique. Monique, vai? Eu? Se quiser, eu falo. Você mesmo. Mas já que eu já tô falando, né? Deixa eu. Eu vou entrar para dizer que não tá ao vivo, ó. Pelo menos não naquele link. Então, tranquilíssimo. Vou já me apresentar, Monique do Yellow, do Folheando HQs. É um prazer estar estreando a primeira live do Quadrinhos Diários. E eu fiquei com muito medo de falar isso e dizer quadrinhos em atraso, porque eu lembro que várias vezes eu ia falar o nome do canal do Johnny e falava o nome do canal do Leandro. Então, mas acontece, não aconteceu, que bom. E aí, boa noite. Mais uma live, programa 4 do Gibisfera. Eu apontei porque não está aparecendo lá naquele link, não. Será que é em outro que está aparecendo? Para mim está aparecendo. É em outro link. É em outro link. Então... É em outro link. É em outro link. Então, tá. Eu vou mandar o link certo, porque... Tá bom. Deu um ruim aqui no link, eu peço perdão. Foi tudo assim de última hora, porque esse link... Mas já tem gente aí entrando. Os comentários, então, no link certo, já tem gente pedindo piada. Eu acabei de excluir. Eu não tenho piada ruim, Rodrigo. Sinto muito, mas vambora. Deixa eu ver aqui. Peço perdão, gente. Vocês querem uma atualização da novela enquanto isso? Vou mandar lá no grupo que a coisa tá certa. Não. Agora sim tá tudo certo. Dia de Gibisfera, todo mundo sabe que também é dia de atualização do Vale Tudo, então já se preparem para atualizações da novela também. Não, isso é só quando a gente tem algum probleminha ao vivo e a gente vai embromando aqui com atualizações de Vale Tudo. Tem uma nova personagem, acho que é Dalva Fio de Ovos. Ela se apaixonou pelo Poliana. O Poliana é assexual e ele não gosta de ter relações, não gosta de beijar, e a mulher fica... O apelido da mulher é Dalva Fio de Ovos, porque ele é representante comercial de fio de ovos. E ela fica querendo beijar ele e não dá certo, enfim. Tudo bem? Certo aí, Johnny? Vamos lá? Tudo certo, só seguir o baile. Então vai lá, você que está apresentando. Hoje eu tô também no banco de trás. Então tá bom, gente. Nós podemos começar aqui com um jabá. Como toda live nossa, a gente tem jabá. E o primeiro jabá, sim, aqui tá um pouquinho do programa, e o primeiro jabá é da rede SGN. Quem não conhece a rede SGN, é uma rede de quadrinhos totalmente fora da curva. E essa rede aqui, claro, ela vende quadrinhos, é bem acessível. O Leandro é um cara que, assim, tem um excelente contato, ele consegue realmente, assim, você consegue conversar com ele de boa, trocar uma ideia. Todo tipo de quadrinho que você quiser, ele está aqui acessível. Agora, no momento, temos Crônicas Ebonianas de um dos melhores personagens que temos, que é o Conan. Que esquece, ele é um personagem muito bom. E está aqui. Johnny, o Leandro me deu uma cola, porque esse personagem eu também não conhecia, mas a gente conhece. Volta lá naquela primeira tela. Ele não parece com o Conan à toa, não. Ele é o Conan, tá? Na verdade, ele é o... Cadê? Deixa
Deixa eu ver aqui, ó, na minha cola. Anhar, que é um nome... Aquela primeira tela, aquela outra. Esse Aquela é um projeto... outra, tá. Que tá ele... Aí, ó, Crônicas Boreanas chegou lá na rede SGN, os volumes 3 e 4. Quem é esse personagem? Ele é o fruto da mente criativa do Marco Colares, que é um dos maiores pesquisadores sobre Conan, sobre o universo do Robert E. Howard, aqui no Brasil e até fora daqui. Então, com autorização, né, da franquia, ele criou essas Crônicas Boreanas. Leandro, se você estiver online, me corrija, hein, se você estiver nos comentários. Ele criou essas Crônicas Boreanas, são histórias baseadas nos contos do Howard, mas ele não poderia usar o nome. O nome Conan foi como é que se diz? Patenteado, registrado, né? Então ele usou o nome de quando Conan era um corsário, que é o Anhar. Eu acho que é esse, assim que se fala. Eu ainda não cheguei nessa fase das leituras de Conan. E aí, ó, passa aí, Johnny, próximo, ó. Passar agora. Ó, tá vendo? Esse aí, eu acho que é o volume 3 e o volume 4, que já estão disponíveis. Arte do Mozart Couto e argumento do Colares. Ó, passa aí que a próxima que você vai ver. Tem Couto desenha muito, né? Isso. A arte interna é muito legal. Tá vendo esse QR Code aí, ó? Quem apontar a tela para esse QR Code vai sair lá na loja da rede SGN, já no link com todas as edições de Crônicas Boreanas. Não só o 3 e 4, 1, 2 também. Tudo aparece lá. Tá? E aí, mais explicações aqui. Tananã. Já teve 2 volumes lançados e volta, Jequiti. Isso aí não é agora não, daqui a pouco. Para quem era fã, eu também sou fã do Conan, mas eu não colecionava na época, esse tamanho, né? Porque na tela a gente não tem noção se é pequeno, grande, não sei o quê, é o formato da revista do Conan, é o formato magazine das publicações da Editora Abril, que ficou famoso como o formato Conan, né? O formato magazine. E é isso. Essas são as 2 edições. Agora passa lá para o próximo jabá. Esse aí também é outro lançamento. Heróis Esquecidos, é uma coisa. Heróis Esquecidos. Já conhece? Já ouviu falar? É uma parada que eu tenho curiosidade. Já ouvi falar de alguns heróis daqui, do quadrinho, mas é uma coisa que eu tenho, assim, bastante vontade, porque tem umas coisas legais. De verdade. Ó, minha fichinha aqui, igual faz Faustão, ó. Ô, louco meu! Capitaneado pelo Leandro Luiz Delmanto. Quem conhece também, ele era foi editor da Editora Abril, Editora Globo. Hoje em dia ele criou uma editora, a Heróica, e ele publica esses personagens que já tem seus... também vai me fugir o nome. Já caiu em domínio público. São os personagens antigos e ele está reunindo tudo nessas edições. E aí tem Capitão Marvel, China, que era a personagem das selvas, criadas pelo Will Eisner, Homem-Borracha, Besouro Azul e vários outros. Ele reuniu nessas edições. Ó. E a mesma coisa, quem está vendo aqui agora na live, eu não sei se está aqui ou se está aqui, esse QR Code aí em cima do Capitão Marvel, que depois vira seu Shazam, leva direto para a página para você comprar com desconto Heróis Esquecidos, esses volumes aí. Eu acho que já foram esses 3 lançados, eu não sei se tem mais. Ó, o Fórum Conan Bárbara tá aí, ó. Tá aqui, ó. Já tá dando boa noite aí. Boa noite, meus queridos. Sejam bem-vindos. Boa noite, Anakin. Tudo bem? Agora, passa mais um pouquinho. E é isso, Johnny. Passa a próxima, porque aí a gente encerra o jabá. Se você quiser outros títulos da rede SGN, como o Johnny bem falou, o Leandro ele reúne títulos de tudo, não só das grandes editoras, como pequenas editoras e também produções independentes. Se você acessar lá, deve ter o link também para grupo de WhatsApp. Se você gosta de terror, ele vai te indicar alguma coisa. Faroeste, erótico, infantil, ele vai te indicar tudo. Ele tem uma baita gama de publicações disponíveis. Acessa lá. Quem é fã de quadrinhos, quem gosta de coisas fora do óbvio, é só acessar a rede SGN. Jabá feito! E se você, aí o aviso também, se você tem alguma loja, quer divulgar algum produto, 0800, tá? Fale aqui conosco que a gente bota sempre antes da gente começar a falar das nossas leituras, a gente coloca esse jabazinho para a gente divulgar nossos amigos, parceiros e tudo mais, que isso aqui é uma gibisfera, é um ambiente para que a gente se divulgue. Então agora, sem mais delongas, que estamos na segunda, bora para as resenhas? Bora. Tem jogo do Flamengo hoje, hein? Tem que acabar cedo. Que horas que é o jogo do Flamengo? 10 da noite.
10 da noite? Ah, então dá tempo ainda. Você pode curtir a live de boa e dar o tempo. Quem se habilita a ser o primeiro? Na verdade, eu queria ver a resenha de uma pessoa que eu tô muito afim de ver a resenha sobre esse quadrinho, que é você, Letícia. Ah, meu Deus. E seguir a ordem dos slides. A gente fez a ordem bonitinha. Não, Ah, mas eu ser ele o quer. primeiro, eu não posso ser o primeiro no meu canal, né, gente? É Tá, eu muito. faço, É então. puxar Eu muito faço. Já saco, que, né, né? pediu as honras, Eu, eu faço. eu fiz isso também, Johnny, te entendo. Eu também me pulei no meu. Eu tô ansiosa Não pra dá, né, ver esse gente? Não dos dá. sabores raros depois. Ai, Sabores Raros é tão bom. Tudo que Ramvi e Felipe Andrade tocam a mão é ouro, gente. Sabores Raros. Vou ficar quieto, deixa o Leroy falar. Mas, Letícia, o que você traz pra gente? Eu trouxe, então, para resenhar Gaia, da editora Darkside. É um lançamento bem recente. E é eu não fui pesquisar se era um autor homem ou mulher, Asage Enaga. E aí, esse quadrinho aqui, ele não é. Ele tem todo tipo de mangá, mas não é, tá? Ele vem em formato ocidental mesmo e num tamanho bem grande. Por exemplo, até tem uma comparação aqui de um mangazinho normal e esse veio gigante. E, gente, esse é um quadrinho muito louco, muito estranho, que eu li final de semana, eu tive que ler 2 vezes para poder trazer para resenha, porque é um quadrinho que tem muito background assim e tem que dar uma pesquisada depois para entender melhor o conceito ou reler, né? Quando eu reli a segunda vez, eu consegui entender bem mais. Pode ir passando, Johnny, quando quiser as imagens, tá? Mas eu acho que para iniciar, então, até anotei aqui, Gaia é uma palavra da mitologia grega, então, porque existia uma deusa, que era a deusa Gaia, ela era uma deusa primordial que simbolizava a personificação do planeta Terra, né? Então, esse gibi ele vai ter muito sobre essa filosofia Gaia, que é sobre a Terra ser um organismo vivo em constante mudança e evolução. E dentro do quadrinho, então, ele tem essa arte bem bonita, focada no preto, branco e cinza, e tem elementos de body horror. Eu achei bem bonita a arte, bem interessante. E ela vai falar então sobre um grupo de meninas que convivem num universo onírico ali. Logo no início, a personagem desperta de um sonho que ela estava vivendo presa. E essas meninas elas são perseguidas por memórias vivas que são a metamorfose de coisas. E aí no quadrinho a gente vai vendo conforme for passando. Existe nesse mundo que elas estão um conceito de existir somente 2 memórias, que seria a esperança e o desespero. Então, essas meninas, a gente percebe que a personagem principal, ela acorda desse sonho e ela é jogada num universo, assim, onde ela precisa ir para algum lugar, ela não tem informação sobre isso, mas ela precisa ir e precisa chegar até o que eles chamam de paraíso, enfim, chegar num mundo melhor. E aí, então, a gente vai ver que entre essa metáfora de esperança e desespero, essas meninas guiadas pela esperança, elas acabam procurando esse paraíso e uma razão para existirem naquele mundo. A personagem principal fala muito sobre isso, tipo, eu não sei por que eu nasci nesse mundo, mas eu preciso descobrir, eu preciso ir em frente. E esse é um quadrinho, então, que apesar dele ter toda essa estética bem gore, e é um quadrinho estranho, tá? Eu acho que essa palavra ele é muito esquisito, muito inquietante. Ele vai falar sobre uma metáfora da vida na Terra, basicamente, sobre o desgaste do meio ambiente causado pela população, e como que em uma existência profunda do desespero e também da esperança, ainda surge, então,
pessoas que alimentam o sentimento de esperança para reviver um mundo melhor, né? Que tente ser um pouco melhor do que o anterior. Então a gente vê que essa personagem ela revive várias vezes, isso é contado, né? Não é específico da história, mas a gente percebe que ela foi seguindo uma linhagem de novos mundos criados, onde essa voz que acompanha as garotas busca dentro delas a esperança de criar um mundo melhor. E é tudo muito estranho e muito bizarro, de verdade. Mas é um quadrinho curto, tem acho que 60 e poucas páginas. A arte é linda e apesar de que ali os personagens, até nessa página dá para ver bem, eles têm todas uma feição meio parecida, então às vezes fica difícil identificar quem é a personagem que tá de destaque, mas é um quadrinho que eu achei bem interessante e meio disruptivo, assim, a gente vai ter bem essa questão da metáfora, mas numa coisa bem focada em body horror e ali na questão do desespero. A esperança em si a gente vê pouco, apesar de ser grande parte do quadrinho, ele é bem mais focado nessa atmosfera mais sombria, e eu acho que vale a leitura, é um quadrinho diferente, acho que é o primeiro desse autor aqui no Brasil, e achei uma história bem legal, assim, realmente, tipo, eu não tinha lido nada desse estilo e eu adorei como os elementos se misturam, de tudo parecer um sonho e um pesadelo, e ao mesmo tempo essas memórias que se transformam, né, das meninas, e a gente vai tentando entender junto com elas o que está acontecendo, aí mais ali para o final é que vem a explicação da Gaia, né, que seria a deusa, porque até então a gente é jogado nesses corredores e nessa atmosfera, e a gente vai tentando entender junto com a personagem principal. Então, acho que é isso, e para quem quiser ler, acho que vale a pena, achei bem diferente, realmente. Qual é a editora? É da Dark Side. Acho que não poderia ser de outra, né? Porque é total a cara da Dark Side. Johnny e Monique que tiveram esse final de semana na Bienal. Como é que estava o stand da Dark Side? Impossível de Nem entrar, a gente entramos. não conseguiu chegar nem perto. Eu não entrei na sexta. Sim. Assim, Não deu pra ó, entrar. assim. Eu vi só eu tenho. os stories e tava tudo muito lindo. E eu vi que eles criaram uns brindes especiais, né? Uns toys e uns. Tinha Bob Goods de colorito, viu, Johnny? Tinha Não Bob deu pra Goods ver. Eu versão vi, da se eu Dark soubesse, eu Side. tinha dado um jeito de pegar esse Bob Goods. Tinha Ô que Felipe, eu só tenho um ficar comentário para fora na fazer. fila, assim, pra entrar e depois tentar pegar essas coisas, basicamente assim. Os stands Eu só estavam tenho um muito comentário. lotados. Qual o Sim, comentário? eu só tenho um comentário a fazer e Monique vai entender. Pergunta pra Lucivan o que ele achou do ônibus da Dark Side. Ele Só foi te no digo ônibus. isso, depois você vai entender. Chegou no Ah, ônibus. sim! É verdade. Careca, Depois eu você vai tava de entender. Só ônibus. pergunta isso. Chega pra ele e pergunta: E aí, o ônibus da Dark Side é legal? Você vai entender. Confia. Foi engraçado. Letícia, Então, mas desculpa, quem é o autor, desenhista? Porque o traço é bem... Tu tá escutando com o ouvido no mudo, né? Não, tô não. Falei lá no início, homem, mas vou de novo. É que o É nome é nome difícil, japonês, tá? é difícil de gravar as coisas. Asage e Enaga, eu acho que é. Algo do tipo. Tá. Não Eu acho é que é nenhuma... Não é nenhum famosão assim, não, né? Não, Ou tô falando não. Eu besteira? acho que é o primeiro trabalho, inclusive, desse Aqui no autor. Brasil? Aqui no O Brasil. primeiro E do primeiro. acho no final até tem uma entrevista ali com o autor, e eu acho que é a primeira obra. Ele estava sempre enfiado no meio artístico, mas é a primeira obra extensa dele em quadrinhos também. Eu achei a cara da Déia esse mangá, porque eu vejo esses mangás de terror, a primeira pessoa que eu lembro é dela. Achei. Vocês adoram trazer essas coisas sanguinárias para as segundas-feiras. É o Johnny também que ele escolheu?
Eu tô muito nessa Eu vibe também. sanguinária. Então, eu também gosto de histórias de terror, e como eu vivi muito tempo assim com medo de histórias de terror, quando eu passei a gostar, parece que eu tenho a sensação de tempo perdido. É. Então eu fico Adorei. correndo atrás de algumas histórias, e aí eu, assim, eu gosto. Mas assim, um comentário sobre esse quadrinho é que eu achei que ele era muito mais extenso. Pela foto que você tirou, você falou que é 60 páginas, a impressão que eu tinha é que ele tinha umas 300 e pouca. E conforme você for falando da história, parecia algo assim muito profundo, muito filosófico, muito Sim, pessimista. ele tem bem essa vibe pessimista. Eu acho até que mais páginas, talvez ali cento e pouquinhas já desse uma consideração maior e talvez uma compreensão melhor do quadrinho. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele passa muito a vibe de ser tipo um pesadelo, sabe? Que acontece e a gente fica meio jogado ali e, e é o que é. E daí eu acho que ele tem muito. Então, ao mesmo tempo que poderia ter mais, eu também acho que ficou bom do tamanho que ele é. Agora me responde a pergunta: esse quadrinho tem Eroguro? Porque a Ana quem perguntou, eu fiquei também curioso. Não tem eroguro, não tem nada de erótico nele, não. Eroguro, esse é o termo para. É erótico grotesco, né? O eroguro. Ah, Não, é? só tem grotesco. Não é tanto, tá? Até o autor fala na entrevista final que ele gostaria de ter feito mais cenas gore. Acho que tinha espaço para isso, sim. Mas de erótico não tem nada, apesar até da capa, enfim, a gente vai vendo. Ele bota bastante. Só tem meninas no quadrinho, né? E ele desenha bastante elas nuas e tal, mas não tem nada sexualizado. Ele mais Eu bota achei medo interessante. pela capa do que as histórias do que as histórias são de fato, você achou? Você viu assim? Eu Acho que acho ele que ele é bota mais banca do que de fato é, sabe? sim, a capa dá um medo maior, eu acho, porque é bem nessa questão de ser um pesadelo e ele tem mais essa, mas por dentro ele tem essa pegada existencial. Acho Uhum. que é isso. Bacana, bacana. Parece legal. E até interessante para Bacana. conhecer o mangaka novo e tal, principalmente do estilo de terror, legal. Sim, é uma parada bem interessante. Eu fiquei a fim de ler, assim. Confesso que numa promoção, uma coisa assim. Ah, tá ali. Porra, eu pego, mas olha como que eu tô a fim de ler. Tava na É uma minha coisa assim lista, muito forte. eu ganhei de presente, né? Então tava na minha lista e eu ganhei, mas não seria assim primeiras opções de compras. Acho que ele Mas facilmente passa mais batido assim. ele não estava em promoção? Eu vi vocês comentando isso ou entendi Não errado? sei se tava. Não. Deixa eu ver Eu quanto é estava que num tá preço na. bom. Eu acho que nem bom. Ó, tá R$ 71. É tipo mais de R$ 1 por página. Ah. E o preço original dele é R$ 80, preço de capa. É porque da Dark Side Então, eu não sou. promoção é uma coisa que não tá. Eu não tenho tanta coisa assim. Eu tenho aqueles do Thomas Ott, sabe quem é? Aquele que desenha nem no rabisca, né? Ele raspa. Sim. E E é, volta e é meia todo tá. mudo, Que né? normalmente Todo mundo, todo mundo. normalmente é mudo. E volta e Eu meia tá assim, R$ 20, 22. Sim, o do Thomas Ott tá sempre em promoção e eu fico moscando, cara. Sério, eu já deveria ter comprado tudo, mas eu sempre fico enrolando. A mesma coisa, eu tô doido pra ler alguma coisa do Thomas Ott, principalmente a Pô, Floresta. A Floresta tá sempre em promoção. todos eles A são galera bons, tem um cara. preconceito com quadrinho mudo, mas, cara, eu acho quadrinhos mudos maravilhosos. De todos os mudos que eu li, eu tô assim, embarbacado de tão bons que são e tão profundos que são. Então acho Eu, que eu eu, vou dar uma chance pra Thomas Ott em qualquer oportunidade. eu sempre falo que eu acho a narrativa de desenhista, né, e roteirista que cria um quadrinho mudo, ele tem que ter um trabalho assim, eu acho que 20 vezes maior. Até a Turma da Mônica muda, né, sem balões, né, tem até essa linha que é para a criança antes de começar a ler. Pô, para você poder entender, para você poder criar a narrativa e a pessoa conseguir sacar ali o que é. Pô, eu bato palmas. Ó, tem uma pessoa aqui que eu fiz o convite também para ela.
Eu não sei se esse é o nome dela, né? Quem? Cláudia. É Cláudia, não é isso? Também, ó, se você quiser participar de uma próxima live, ela também gosta, pelo que eu acompanho também. Gosta desses mangá e terrorzão que vocês gostam. Ó. Fica à vontade, tá? A casa está aberta. Achei engraçado o que vocês gostam. Você Foi engraçado. Só esse comentário. Felipe. Sou eu? Eu quero que você, com certeza, eu quero que seja a sua vez. Eu tô doido para ver o que você vai falar nesse exato momento. Depois, doido, então vai lá. Doido. Então. Gente, eu sei que vocês fizeram uma ordem legal, só que eu rio da cara da ordem, entendeu? Aí, ó, viu? Olha eu aí, ó. Então vamos lá. Tá bom, mas ó, só não avança muito não, senão vai aparecer cenas do próximo capítulo, que também é spoiler. Vamos lá, então. Eu Passa aí. sei. Então, rufem os tambores e... Tcharam! Depois de falar de sangue, de terror, eu trago a palavra... Vamos falar de Jesus. Eu não tinha visto que era esse que você ia trazer. A paz a todos. Tô curiosa. Quero ouvir. Ela Na paz do Senhor. Ela aceitou. Johnny, faz o seguinte, tem um... Ó, tá vendo? Senão os comentários vão ficar na minha cabeça. Não tem problema. Mas tem uma forma aí que ficam nós 4 aqui embaixo. Clica aí nos botõezinhos. Vai experimentando aí. Enquanto o slide está na tela. Testa aí. Tempo. Ó, aí. Acho que tem um outro que a gente fica ainda maiorzinho. Mas vamos lá. Jerusalém. Esse aqui. Fala. Fala. Aí vai ficar na tela. Aí a gente não aparece. Ó, então vamos lá. Vamos perder tempo. Jerusalém é o quadrinho mais recente, é o lançamento mais recente da editora Nemo, tá? Ele foi escrito por Vicente Lemire e o Christophe Gautier, os dois franceses. E eu vou te falar. Quando esse quadrinho, a editora Nemo, eu sou parceiro da editora Nemo, eles lançaram, né, mandaram a proposta, se você quer resenhar sobre esse quadrinho, eu achei que fosse isso justamente que a Letícia falou. É um quadrinho religioso. Esse modo mesmo, tá vendo? Quando entra o comentário, a gente... depois a gente desce. Eu achei que fosse um quadrinho religioso, né? Não que eu não fosse ler, mas eu falei assim, eu acho que vai ter que ter uma bagagem religiosa e cristã, judaica, para poder... e outras, né, de outros credos, para poder entender. Mas, ledo engano, isso aqui não é um gibi que vai falar sobre religião. Pelo contrário, ele vai falar sobre a história dessa cidade. Começou com uma pequena vila no deserto e foi ampliando. Esse escritor, Vicente Lemire, Vincent Lemire, perdoe o francês, ele fez um trabalho aqui de mestre. Ele deve ser um pesquisador, ele é um pesquisador profundo do assunto de Jerusalém. Passa aí a próxima tela, Johnny. Ele teve 3 toques aqui de mestre para falar sobre esse quadrinho. Primeiro, ele não faz julgamento da religião, de qualquer uma da fé, de qualquer um dos credos. Ele não entra nesse mérito, tá? Ele vai contar tudo o que aconteceu desde a antiguidade até os dias de hoje, mas ele não entra nesse mérito. Segundo, ele conta os personagens que aparecem. Tem muitos personagens assim de fundo e tudo mais, né? Mas tem muito personagem real, que existiu de verdade, né? Personagens históricos, personagens que aparecem em escrituras sagradas. E essas falas são reais. Tanto é que vai aparecer, eu não sei se eu escolhi aleatoriamente algumas páginas, mas a maioria das páginas tem lá no rodapézinho, sempre vai ter um asterisco, porque a pessoa fala alguma coisa e lá embaixo está de acordo com fulano de tal, na escritura tal, ou até passagens bíblicas também. Então todo personagem, ele não inventou nenhuma fala. Ele criou uma história sobre a cidade de Jerusalém com base em falas reais. E a terceira tacada genial dele foi narrar tudo sob o ponto de vista dessa árvore aí, ó, dessa oliveira. Ela se chama, deixa eu pegar aqui, está na primeira página. Ó, prazer, meu nome é Zeitum, como se fosse azeitona, né? Ou Olívia, o que você preferir. Então, a narradora da história da cidade de Jerusalém é essa oliveira, que ela tem 4.000 anos de idade. Ela fica no topo do Monte das Oliveiras, e ela até conta como é que ela nasceu, tá vendo aí um camarada aí cuspindo o carocinho,
e ela vai e começa a crescer, e ela vai acompanhando ao longo dos anos tudo que aconteceu. Passa aí, Johnny, mais uma tela. E é incrível, porque assim, a gente acompanha, nós somos viajantes do tempo, né? A gente está vivendo essa época que nós vivemos, e já teve muita coisa para trás e vai ter muita coisa para frente. O que nós vivemos é um recorte, né? A gente ouve falar de Jerusalém nos noticiários, jornais e tudo mais, sobre questões de disputa política, disputa religiosa e tudo mais, mas isso já foi território de várias e várias religiões, territórios de vários e vários povos. Eu vou ler aqui, ó, porque na quarta capa aparece, ó. Sucessivamente, ó, olha o que ela já foi: egípcia, persa, judaica, grega, romana, bizantina, árabe, cruzada, das cruzadas daquela época, das cruzadas mesmo, mameluca, otomana, inglesa, jordaniana, israelense e palestina. Ela está no centro dos interesses e das paixões do mundo. E ele vai narrar, ele e a árvore, né, a oliveira, vai narrar tudo o que aconteceu ali. E todos esses povos, essas civilizações que se apossaram ou foram convidadas a ficar ali, todas elas têm as suas histórias, e a maioria, a grande maioria, foi na base da força. Então, como eu falei, o autor ele não se exime de mostrar tudo o que aconteceu, porque teve muito genocídio, teve muita matança generalizada de um imperador qualquer: eu quero Jerusalém. Aí toma o lugar, mata todo mundo que está lá, destrói as coisas que construíram antes, derruba a torre, derruba isso, e ergue um novo palacete. Passa 100 anos, 200 anos, chega outra civilização ali, outro credo, e começa a tomar conta. Esse é um quadrinho que não é um gibi fácil de ler. Tá? Ele é dividido em 10 capítulos. Vai passando aí, Johnny. Tem mais 2 páginas. Detalhe, isso aí que está aparecendo está tudo em francês, porque foi a versão que eu consegui pegar na internet, tá? Mas, óbvio, o quadrinho está em português. Ele é dividido em 10 capítulos, em 10 épocas diferentes. Não são necessariamente períodos certinhos assim, não, todos os capítulos. Mas, Poliana está lendo, a história de Jerusalém, está dizendo aí no comentário que está gostando. E é difícil, né? Ela vai concordar que é difícil. Você tem que ler um pouquinho cada dia. Porque, assim, é um quadrinho histórico. Então, não tem um personagem central. Não tem virada de página que você vai se assustar, que você vai tomar algum spoiler, alguma coisa assim. Não tem gancho no próximo capítulo, não tem. Ele vai narrando tudo conforme as coisas foram acontecendo, conforme os relatos, conforme as pesquisas que ele foi fazendo. E a árvore, lógico, a oliveira, ela vai relatando tudo com, às vezes, alegria, às vezes muita tristeza, né? Principalmente esses períodos de guerra, de conquistas. E ela é muito também sacana, vamos dizer assim. Em algumas situações, ela tira uns sarros ali. Ela é um ponto, como a gente pode chamar, um ponto irônico ali, que dá uma aliviada no quadrinho. Ele é grande, ele tem mais de 200 páginas, e como eu disse, não é um gibi fácil de ser lido, mas é um material histórico de primeira. Isso aí eu creio que quem é pesquisador dessa área vai ter um material, uma fonte de consulta muito boa mesmo, porque não é só um livro, sabe, moroso, que vai contando tudo que aconteceu ali. Ele tem as ilustrações desse Gautier, né? Christophe Gautier, que ele tem um traço ali, tá vendo, meio cartunesco, que alivia muitas das coisas, né? Mas é uma leitura boa de se fazer, difícil, como eu vou ressaltar várias vezes, é difícil. Mas você vai conhecendo aí os povos, e muitas coisas que você não conhece. Por exemplo, tem um fato aí que eu lembro, teve num dos períodos, sob a governança de algum povo, que eu não vou lembrar de cabeça, eles estavam para ser invadidos. Algum outro rei, imperador, não sei o quê, sim, não é dos mais fáceis e rápidos, estou indo bem devagar, mas estava lendo a leitura, é isso aí. O atual dirigente de Jerusalém naquela época, vou chamar assim, ele sabe que tem outro conquistador vindo, e ele não quer que seu povo morra. Ele manda derrubar todos os muros para mostrar que a cidade está aberta e que ele quer proteger quem vive lá. E por incrível que pareça, a gente sempre ouve falar de Jerusalém ligado a essas conquistas e tudo mais. Tem um período, porque eu não sei se está lendo, se já chegou nessa parte, eu acho que foi o Império Otomano. Foram quase 200 anos de paz. Os povos vivendo em paz ali,
as várias religiões vivendo em paz. Mas aí a própria árvore diz que esse período não foi duradouro. E ela encerra, a Oliveira encerra o quadrinho dizendo que ela gostaria que voltasse a ser um lugar de paz em que todas as pessoas convivessem, cada um com sua religião, cada um com seu credo, convivessem em paz. E é isso, da Editora Nemo, está em catálogo agora, lançamento desse mês. Quem foi na Bienal tinha lá também. E é um gibizaço, ó. Aqui, ó. Jerusalém. Essa é minha dica de hoje. Eu achei muito interessante, Felipe, essa relação com a Oliveira. Eu não tinha muito. Não sabia assim do que se tratava exatamente. Achei que fosse falar de algum momento de guerra ou algo assim, porque no quadrinho do Palestina, do Joe Sacco, eles falam um pouco da importância, né, das oliveiras para o povo, e inclusive tem relatos de algumas pessoas que o exército israelense estava cortando as oliveiras daquelas pessoas, porque eles cultivavam oliveiras de gerações e gerações, né, que tinha importância para toda aquela família, que toda aquela família foi responsável por plantar uma. E, inclusive, tem um relato de uma das famílias que tiveram cortadas suas 40 oliveiras, que eram muito importantes para eles, né, pelo exército de Israel, por pura maldade, né, Maldade, né? naquela disputa, naquela invasão a Gaza. Então, quando você falou isso, achei bem interessante essa relação, porque realmente deve ser uma árvore de muita importância, com algum significado cultural, religioso, algo assim para eles, que daí eu já não tenho tanto conhecimento, mas me remeteu direto ao quadrinho Palestina do Joe Sacco. E a árvore também, essa árvore, ela fala, né, que ali no deserto são 6 meses de seca total e 6 meses de chuva, de frio. Tem até algumas partes que neva, né? Eu nem sabia que nevava lá, confesso que eu nem sabia. E ela fala, a própria árvore fala. Pelo menos no quadrinho tá nevando, né? A árvore fala como é que ela faz para absorver toda a água numa região tão árida, tão desértica, e ela conta também como é que os povos milenares, os povos que fundaram aí a cidade, fizeram cisternas, aquedutos, para que cada casa tivesse, ou cada bairro tivesse a sua cisterna e eles não padecessem de água. E a água também é um dos motivos de briga. O local ter água ou não é um dos motivos de confronto, de conflito e tudo mais. É muito legal. E a Oliveira também fala disso, né? Que ela conforme, né, as azeitonas vão caindo, ela vai gerando filhinhos, mas ela sabe que nem todos vão sobreviver ao deserto e que só algumas vão conseguir suplantar aquela dificuldade. Quadrinho muito bom de se ler, muito bom de se ler. Quem tem essa base histórica, eu acho que vai ser ainda mais professor de história, né? Eu acho que vai ser ainda mais útil essa leitura. Legal, bem bacana. E legal que ela não foca nas guerras, né? Você fala de Jerusalém, mas normalmente os quadrinhos com essa temática focam nos conflitos. E essa não necessariamente. Então, não necessariamente. achei interessante. Aparecem guerras? Eu também achei interessante. Sim, faz parte, mas eu também achei... não é o foco. E normalmente os livros e quadrinhos que a gente tem acesso tem o foco, o conflito. Tanto que na capa, aqui embaixo, é bem legal. Vou dar um zoom para mostrar. Tem pessoas... Espera aí que eu vou dar um zoom, Felipe. Pode colocar o Felipe aí em destaque, para ele mostrar pra gente um pouquinho. Sim. Clica na minha imagenzinha ali embaixo. Já tá, Felipe, já tá. Isso aí, desculpa. Aqui, ó, tá vendo? São vários... Você vê, assim, os estereótipos, né? Ó, cruzadas. Esses aqui, não lembro, são os otomanos. Ó, cadê? Judeus, acho que são persas. Até os ingleses, ó. Os ingleses tentaram lá, durante um tempo, também tomar conta de lá. E assim, tá vendo? Tem os detalhes assim, da cidade, ó, o muro e a oliveira, né? Bonitona, aqui em primeiro plano. Parece parrudo, né? Parece um quadrinho, assim, bem grande. Assim, não tem nem tanta página, não. Ó, 250. 240, 250. Mas como eu disse, como tem muita informação, né? São poucas páginas, assim, com pouco texto, páginas mudas. Tem muita informação, então tu vai lendo aos pouquinhos, né? Quando eu fui na Bienal, de metrô, depois o ônibus, né? Demora. E li uma parte na ida e li outra parte na volta. E ainda assim fiquei para ler mais um pedaço em casa. Mas, assim, é um quadrinho, assim, que
ele mescla bem a narrativa de texto com a arte, porque, por exemplo, eu me lembro de um quadrinho que eu li que tinha essa questão mais documental, histórica, que a imagem era pano de fundo. Eu sempre Era tive um mais pouco de trauma maçante, desse você tipo de diz? quadrinho. Uhum. Era maçante, porque o desenho não era dos melhores, confesso, mas o desenho não tinha intuito narrativo nenhum, a não ser uma Como se fosse mera didático. ilustração. Isso, É. como se fosse um livro artístico, tipo assim. Aí ele Não, não. desenhou uma arte, isso aqui quer dizer isso. É, Aí se não, não, foi, não. mas se não é esse, tranquilo. Eu tenho muita É, vontade de ler quadrinhos da história de Jerusalém, mas para conhecer a base histórica, esses quadrinhos assim é, de guerra, saber bastante sobre o Oriente é um é. assunto que confesso que eu fujo. Eu fujo porque é muita informação, enfim. O Procuro dar uma desenhista, fugida. ele às vezes, alguns personagens, ele bota assim, o olho arregalado, você vê a raiva dele, a ira, né? É bem. Eu não quero falar cartunesco, porque pode parecer uma coisa infantiloide, né? Errada, mas é aquele desenho. Eu me lembrou muito outro quadrinho da Nemo, que é o outro desenhista, fugiu o nome agora, que fez aquele Vira-Lata e Virador, aquele desenho assim meio rabiscadinho e tal, os bonecos em ação. Me lembrou bastante. O desenho é bem legal. Quem é agora? É um quadrinho que eu compraria, de verdade. Quem é agora? Ah, você sabe, né? Quem é agora? Você, Monique. Eu, eu. Com certeza você. Você acha que Então, não vai ser você? Então bora aqui para @folheando HQs. Olha a beleza da criança. Aí, chegou. vamos lá. Gente, eu trouxe um quadrinho aqui. Pode até mostrar aí a capa dele já como é, porque ele tem um título muito sensacional. Eu acho que depois daquele Eu Andei por Entre as Frestas, ele trouxe essas flores, alguma coisa assim, que é do Paulo Krugman. Miudezas e não sei mais que lá. Essas miudezas e não sei o quê. Eu acho que esse é o título mais sagaz, assim, que eu vi e até me identifiquei, porque eu seria super capaz de procurar por algo em uma loja assim. O nome do quadrinho é Aquele da Capa Azul, com título grande. Parece um nome estranho a princípio, mas é porque o Leandro Reboredo, além de ser um quadrinista, né, de ser um autor, ele também é um livreiro. Então, nesse quadrinho, ele conta, né, as peripécias assim diárias de um livreiro numa livraria, na relação dele com os livros e também nos clientes que vão visitá-lo, né? Das pessoas que não sabem qual livro escolher, dos que não sabem como procurar por um título, e daí, não sei qual é uma assim, azul, com título tal. Até tem algumas livrarias que hoje em dia fazem isso, separam um stand com alguns livros por cor, né? Aquela mesa assim e fala: o livro que você procura é vermelho? Ele é assim, assado? Tem bichinhos na capa? Algumas às vezes brincam com isso também, e ele também faz uma brincadeira com isso. Então são histórias. Pode ir passando para a gente mostrar pro pessoal assim as páginas. Pode passar. São histórias curtas, todas têm uma página. E todas as histórias são escritas pelo Leandro, só que cada arte é de uma pessoa diferente, assim, de um quadrinista que a gente já conhece. Eu até selecionei duas histórias aqui, deixei marcadas para mostrar para vocês, e eu queria até falar para vocês alguns dos quadrinistas que provavelmente vocês conhecem, como tem aqui Guilherme de Souza, tem o Eric de Souza, que participou do Narrativas Periféricas da Mino, que fez o Pomo, a T.S. Carmo, Mário César, Tiago Krenin. Tipo, tem muita gente conhecida, assim, que a gente já leu quadrinhos deles, ou conhece tirinhas, ou sabe, leu participação em algum outro quadrinho e tudo mais. Então, são diversos artistas que ele conseguiu reunir aqui, e todos em prol de uma mesma temática, que são essas incursões, né, essas diárias
na livraria, sempre com um tema diferente, e cada um faz a sua arte de acordo com a história que o Leandro criou. Então, toda vez que eu vejo uma história, um quadrinho assim, sempre me remete a algo como um What If ou um Love, Death and Robots, que são várias histórias de uma temática, mas com artistas diferentes trabalhando em cima dela. Sempre relaciono a isso. Então você pode pensar aí num What If ou num Love, Death and Robots, mas nessas aventuras numa livraria, sabe? É muito, muito, muito bacana. As histórias são todas muito divertidas, apesar de serem bem curtinhas, porque são histórias do cotidiano. E histórias do cotidiano são muito fáceis da gente se identificar, porque provavelmente a gente já pode ter passado por algo assim numa loja, ainda que não seja à procura de livros, quando a gente está buscando por algo, ou quando se sente grato por ter conseguido a ajuda de alguém para encontrar o presente preferido, como essa que está aí na tela mostrando agora, que o cliente agradece ele pela indicação do livro que ele... Esse aí é do Thiago, que passou agora, o efeito Jequiti que deu aí. Pode passar. Esse é do... Oi, Jequiti de novo, ó, volta aí. Esse aí é do Thiago Crane. O próximo também é muito divertido, que ele fala... Pode passar agora de novo. Que ele vai falando, fiquei muito feliz porque aquele cliente não achou o livro que ele buscava, sabe? E aí ele vai citando algumas passagens, como assim, não quero passar por isso nunca mais. Aí tá o Edgar Allan Poe ali, porque tem o Corvo que fala nevermore, né? Aí ele vai citando cada frase que ele fala e vai mostrando ali um dos livros. Aí ele fala, não é que eu não quisesse ajudar, sabe? Mas é que, puxa vida, ser mais educado, tipo, quando ele recebe uma pessoa que ele não tratou ele muito bem na livraria, pessoas que desarrumam os livros e tudo mais. E é bem legal que, além das histórias, todas elas possuem um texto de algum livro antes, né? A gente tem ali um parágrafo de algum livro, de algum poeta importante, de algum autor que teve alguma importância para o Leandro e que ele cria aquela história em base naquele texto. Então, eu até separei uma aqui que é curtinha, eu vou ler para vocês rapidinho, que é do Eduardo Galeano, que ele fala assim: Sergipe, Nordeste do Brasil. Paulo Freire começa uma nova jornada de trabalho com um grupo de camponeses muito pobres que estão sendo alfabetizados. João se cala, amassa o chapéu. Depois de um longo silêncio, ele finalmente diz: não consegui dormir a noite inteira sem fechar os olhos, mas as palavras que não saem algumas palavras não saem da minha boca, até que eu murmuro: ontem eu escrevi o meu nome pela primeira vez, que foi uma pessoa que estava sendo alfabetizada. E a história que segue esse texto é do livreiro, que é o Leandro, relembrando a infância dele, que na infância dele ele tinha muita vergonha de escrever errado. E foi então que a mãe dele teve uma ideia, que ele só precisava tomar tudo quando ela mandasse. E ele aprenderia a escrever cada palavra, como, por exemplo, as sopinhas de letrinha que ela dava. Então foi assim que a vida acabou dando certo para ele de alguma forma e ele nunca mais teve medo de uma folha em branco. Aí a gente, depois dessa lembrança, né? Se puder botar aí, Johnny, para eu mostrar essa página. Não, me colocar para eu mostrar essa página aqui que eu estou falando. Peraí, e foi. Aí, depois dessa lembrança, né, dele da infância, que tinha medo de escrever errado no seu período de alfabetização, assim como o textinho, né, que veio anterior à história, mostra ele já no presente, ao lado de um homem que aparentemente é um morador de rua, né, e que fala para ele: rapaz, não precisava ter contado toda essa história, eu só queria o lanche, pode ficar com o livro. Porque ele pega o livro, né, dá o lanche pro cara e conta toda aquela história de como foi importante a alfabetização dele. Ou uma outra, que é Pequenos Incêndios por Toda Parte, que tem a arte do Vilmar Rossi Júnior, que ele fala, o texto que precede a história fala assim: prefiro as linhas tortas como Deus. Em menino, sonhava ter uma perna mais curta só para poder andar torto.
Eu via o velho farmacêutico de tarde a subir a ladeira do beco torto e deserto. Toque-ploque, toque-ploque, toque-ploque. Ele era um destaque. Se eu tivesse uma perna mais curta, todo mundo haveria de olhar para mim. Lá vai o menino torto subindo a ladeira do beco. Toque-ploque, toque-ploque. Eu seria um destaque. A própria sagração do eu. Aí a história que se segue, vem ele, o livreiro, né, o Leandro, em uma consulta no psicólogo. E o psicólogo perguntando para ele o que ele vê, e ele descobrindo que aqueles problemas, né, que ele achava que tinham, era mais uma coisa, assim, da mente dele, né? Então o psicólogo fica também agitado e fala: escute, terminamos o teste, você já pode relaxar a ele, ou então isso pode ser apenas mais um teste. Tipo, ele relaciona esses textos anteriores à história que ele vai criar. Então é muito interessante, cara, tanto por esses textos selecionados que ele teve esse cuidado de escolher, quanto essa relação de criar uma história que de alguma forma se relacione com ele. Não é uma história baseada naquele texto, mas que o tema de alguma forma pudesse remeter a esse texto. Então é muito bacana a variedade de autores e de ilustrações que a gente tem aqui no quadrinho, sabe? O quadrinho ficou muito bonito, é uma leitura assim que você pega e faz muito, muito rápido, porque ela é divertida, é rápida. É um quadrinho que tem aproximadamente o quê? Deixa eu ver. 64 páginas, sabe? Qual é a editora? Oi? Ele Editora. lançou independente, ele fez um catarse, ele fez um catarse e estreou o livro dele. Aqui foi de 2024, o nome dele é Leandro Reboredo, então quem quiser até conseguir esse livro, depois que já saiu do Catarse, lá no Instagram do Leandro tem um link que vai te levar para aquela planilha do Google, sabe? Que você vai preencher ali seu nome, para quem você quer que assine, tem o Pix dele ali, o contato de WhatsApp, aí você vai preencher, enviar essa planilha, confirmar lá o pagamento e tudo mais, e ele vai mandar para você. Você só preenche lá com seus dados, endereços, ele já botou ali tudinho para a pessoa poder comprar, enquanto ele não está disponível numa Amazon, em algo assim do tipo. Então, Legal, poxa, legal. muito, 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 muito bacana. Inclusive, o Leandro me deu 2 títulos, né? Um para mim, tá aqui assinadinho para mim, ó, bonitinho. E outro para mim. E o outro para sortear lá no meu Apoia-se. Para quem for participar, vai ser um dos quadrinhos que eu vou poder sortear lá. Então foi bem legal que algumas pessoas entraram em contato e falaram assim: poxa, eu vou te mandar o meu quadrinho, tá fazendo Apoia-se, vou te mandar o meu quadrinho para você sortear também. O Leandro foi uma dessas pessoas, então assim, agradeço muito, porque além de ter sido um apoio para o Apoia-se, também tive a oportunidade de conhecer o trabalho dele, eu achei muito legal. Eles dizem que não é para a gente julgar um livro ou um quadrinho pela capa, mas foi impossível não julgar o quadrinho do Leandro pelo título, porque ele pega a gente por curiosidade já de cara. Você vê um quadrinho, tem várias coisas aqui fantásticas, né? Uma livraria com vários personagens de histórias, de fantasia, e um homem na frente segurando uns livros, e você fica, pô, do que se trata e tal. Assim, quando você vê esse título, aquele da capa azul, com um título grande, cara, não tem como não ficar curioso, sabe? Ele me ganhou pelo título. Se não for para julgar pela capa, julguem pelo título, porque é muito interessante, bem divertido mesmo. E o time de desenhistas, né? Que você falou, Guilherme de Souza. Sim, Guilherme de Souza, Eric de Souza, T.S. Carmo, Thiago Crane. Isso eu tô falando os que a gente são mais conhecidos, mas tem uma lista imensa. Aqui, olha. Aqui, olha. Maneiraço, hein? Uma lista imensa de artistas que participaram. Cada história é uma artista que ilustrou ou fez as cores, sabe? Então, pô, achei bacana demais. E todas as histórias são do Leandro, mas a arte ou cores são de artistas variados. Eu achei isso muito legal. Muito legal mesmo. Então, para quem, assim, gosta de livros, gosta de quadrinhos, gosta de livraria, gosta desse tipo de histórias do cotidiano, seja de qual tema for, eu acho que... E também de um bom humor, né? Não que seja de piadas, mas que é bem humorado.
É um prato cheio, assim, muito legal. Um quadrinho bem gostosinho para ler, para presentear. Curti bastante. Eu fiquei bem feliz em conhecer. Quando Eu você até falou do achei. contexto assim da livraria, pode falar, Letícia. João, Eu ia só dizer que eu achei que enquanto tu contava, era um quadrinho bem maior, mas ali tu falou que é curtinho. 65 páginas, é porque ele tem muitas informações, né? Antes, na página anterior, você tem esses textos selecionados, né? Que ele relaciona as histórias, e cada história tem uma página só. Então, assim, acaba que dá para ter muitas histórias, porque cada uma é de uma página só. Então, você consegue ter um volume de historinhas bem grandes, apesar de serem curtinhas. Então, é bem legal, bem bacana mesmo. E adorei a arte, principalmente porque tem pessoas que já são conhecidas por nós aqui nos quadrinhos, então você reconhece de cara, né, a arte dos artistas que você curte, que você já leu e tal. Então você abre e fala assim, caramba, esse aqui é ciclano, é fulano e tal. Tem uma variedade artística, assim, gráfica muito bacana no quadrinho. Tem uns ali que eu bati o olho, eu acho que eu sei quem é, mas não vou falar É, para também não cometer o erro. mas é Mas legal isso, né? De cada reconhecer assim hora. na hora. Eu acho isso muito legal. Olha quem chegou aqui, Leandro Luiz Delmanto, que respondia minhas cartinhas lá na Abril. Que Olha, legal, que obrigado, legal. obrigado. Nós falamos mais cedo, não sei se você estava aqui desde cedo, Leandro. A gente falou mais cedo da iniciativa dos heróis esquecidos, não é isso? E que os gibis da sua editora, da Heróica, estão lá na rede SGN. Prazer tê-lo aqui, hein? Sim. Prazer tê-lo aqui. Tem umas coisinhas da Heróica que eu tô bem interessado. Eu tenho que depois ir passar lá no site. Johnny, e Principalmente o os nosso livros, convidado, agora aquele Johnny? quadrinho, aquele A Sedução do Inocente. E o nosso Nosso convidado? convidado, então, acabei Deu de mandar bolo? mensagem para ele. Será E que ele ele até agora apareceu nada, aqui e a deu gente bolo. engoliu barriga e não viu ele entrar? Não sei. Não, até o momento ele deu bolo. Mandei mensagem, até agora nada. Mas eu Que quero feio, comentar desse Leroy, que quadrinho, porque esse feio, quadrinho me trouxe Leroy Merlin. Leroy Merlin. boas lembranças. Leroy Merlin falhou. Eu queria, sabe, comentar desse quadrinho, que esse quadrinho me trouxe boas lembranças lá da época da livraria. Eu não era uma pessoa que atendia tanto, porque eu trabalhava mais interno, mas eu lembrava que o pessoal comentava assim mesmo dessa questão que as pessoas às vezes procuravam um livro, aquele livro que é assim, que é assim, que é assado. E eu me lembro que os livreiros ficavam assim, tentando adivinhar qual era o livro da pessoa, e se ele não tinha um repertório de ler, de conhecer o livro, é ruim que a pessoa achava, hein? Mas a pessoa não lia de jeito nenhum. Ó, era uma loucura. Eu tô curioso para ler esse quadrinho. Esse aí é Tu o, é vai o que mais me gostar, chamou a atenção, até cara. pelo título. Eu não sou aquela Bacana pessoa, eu sou demais. aquela pessoa que lê pelo título, lê pela capa, e assim, o título e a capa já me chamou a atenção. Tu vai curtir com certeza. E eu tinha até me esquecido disso, que você trabalhou lá na Leia, né? Na leitura, na verdade. Tu vai se identificar provavelmente com histórias que você já viu os seus amigos lá contarem, ou até mesmo que tenha presenciado aí. E não só sobre livraria, né? Ele também fala um pouco da relação dele com os livros, né? E tudo mais. Então, cada história alterna um pouco entre isso, mas é muito bacana. Eu me identifiquei bastante. Acho que todo mundo tem esse amor, assim, um pouquinho pela leitura, vai se identificar. Então, Chegou já que sua não hora, temos Johnny. o nosso Tanto fugiu convidado, que agora chegou o teu chegou a momento. minha hora de brilhar. Fugir tanto, não. Eu tenho que dar honra aos convidados. A minha cara todo mundo já viu. Bom, todo mundo não. Alguns. Aqui está o perfil de Moá, gente, @quadrinhos diários, eu com essa foto aqui, essa cara linda. E Demolidor. eu vou falar de um quadrinho incrível. Já que o Rafa tá aqui, ele falou que eu não gosto de coisas antigas. Ele me julgou um dia desses. E, ó o Leandro já interessado. Depois manda pra ele, hein, Monique? Olha só a nossa live aqui ajudando ele a vender. Poxa, é Depois verdade. Ele manda. é do Rio, né? Ele é aqui do Rio. Eu acho que seria interessante, hein? Então, ó, já manda aqui que a live da Gibisfera tá dando grandes oportunidades. E eu queria dizer uma coisa
para o Rafa. Você escreveu meu nome errado. Meu nome está escrito errado. Meu nome não é Segundo, Johnny, meu não nome é vou falar de José. Homem-Aranha. Eu vou, inclusive, não vou fazer essa promessa que eu sei que eu não vou cumprir. Mas eu ia falar que eu nunca ia falar de Homem-Aranha aqui em alguma live da Gibisfera, mas um dia eu vou acabar falando. Mentira. Mas eu não vou falar de Homem-Aranha hoje. Eu vou falar desse mestre que me encantou, que é um quadrinho assim, sério, maravilhoso. Quando eu recebi essa tábua, eu falei assim, nossa, esse quadrinho aqui é muito bom. E é bom porque se trata de um mestre nacional, samurai dos quadrinhos, Júlio Shimamoto. Gente, para quem não conhece, ele é assim, é especializado em terror. Ele é um dos quadrinistas brasileiros assim grandes. Ele tá na sua faixa de 80 anos, mas ele ainda está produzindo. Ele se reinventa, inventa, continua e ele não desiste daquilo que ele faz. Ele sempre está assim, tentando sair da zona de conforto. E se você assim não conhece o mestre Júlio Shimamoto, quando você quando você assim vai entrar nesse quadrinho, beleza? Tipo assim, você olhou assim a capa e falou: Nossa, sangue e terror, eu gosto de terror e eu quero ler isso aqui, beleza. Mas quando você abre assim, a Tábula faz um trabalho muito interessante, porque o seu prefácio tem todo um texto de apoio para você entender quem é É o isso Júlio aí. Shimamoto. Desde a sua biografia, desde a sua história, o seu momento enquanto artista, quando o Brasil, até descobri isso, achei interessante, o Brasil era meio um refúgio para artistas, já que estava havendo uma censura muito grande nos Estados Unidos por causa do Comics Code Authority, já que por causa do livro A Sedução do Inocente, que até a editora Heróica vai lançar, que fez assim um grande momento de censura nos quadrinhos, e aí o pelo menos por um momento. E aí chegou a época do regime militar e teve também essa censura, inclusive o próprio Shimamoto foi preso, e aí ele relata um pouco, de forma assim, bem. Foi o Johnny que caiu ou foi a gente? Foi o Johnny, eu acho. Acho que da internet dele deve ter dado algum probleminha. Ele foi vítima do sangue e terror. Verdade, cara. Ficar falando dessas capirotagens aí, Eu é falei de nisso um que dá. quadrinho religioso, amém. A minha avó Letícia, dizia, não fala o nome do diabo que o diabo aparece, entendeu? Aí tá o Johnny aí fazendo isso. Hoje eu falei de um quadrinho super light. Não podem me vocês culpar gostam? hoje. Hoje eu tô fora. Vocês gostam de falar de sangue, de esquartejamento, essas coisas? Exatamente. Aí dá nisso aí, ó. Tá vendo? O convidado não vem. Ele Deve cai ser ao vivo. assassinado. É. Muito, muito. Vamos Aí, ó. esperar o A Cláudia tá falando, nosso. ó. Ninguém caiu quando eu tava falando do meu quadrinho de Jerusalém. Isso aí. Ó, tá chegando um monte de gente aqui, ó. Tá chegando um monte de gente. Poxa, pena que Esperar não ver tem se como. Pessoal, post. o nosso É, anfitrião caiu, mas nós estamos por aqui. Vamos manter o é. bate-papo. Isso me lembrou que lá no Poptopia, no canal do Dani, né, amigo nosso, quando ele estava entrevistando, não sei se era o editor da. Daniel, o Bruno Zago. Não, não, Aqui eu não. vi, aqui eu vi, ele caiu e o Bruno Zago ficou um tempão lá no Foi canal o dele. Bruno? Eu não lembro, mas foi o editor de alguma editora aí, não lembro agora. Ele caiu logo no início da live. E o rapaz continuou conversando com o pessoal e contando e falando, foi É, sensacional. Eu acho faltou que luz, só né? pode ter sido o Zago para ter feito isso tudo. Foi muito bom. Voltei. Tô de volta, gente. Tô de volta. Perdão, caiu porque eu fui falar de terror. Fui falar de um quadrinho nacional, sabe? Todo mundo odeia o quadrinho nacional, mas eu vou falar de quadrinho nacional assim mesmo. Bom, E pelo menos agora você de tá primeira. embaixo. Quando entrarem os comentários, vai tampar seu rosto. Ó, o pessoal tava comentando E aí na sua assim, ausência. voltando. Tava comentando o quê? Eu não tava ouvindo nada, eu tava preocupado aqui. O que vocês estavam falando? Fala de mim. Não, os comentários, ó. Os comentários, ó. Olha aí, o pessoal falando quando você caiu. Volta aí no histórico. Então, mas voltando, gente, e assim, o mais interessante do trabalho do Shimamoto, o que você pode pensar? Ah, é um descendente de japonês, ele vai exaltar mais o Japão, ele vai exaltar mais os mangás e tal. Não, ele é uma pessoa que ele que ele faz assim, que ele se inspira bastante no quadrinho ocidental.
E ele pega bastante, assim, claro que ele pega as referências da sua ascendência, dos quadrinhos orientais, só que ele se inspira bastante também, e até diria até mais, nos quadrinhos ocidentais. E esse primeiro quadrinho aqui, que foi o meu preferido, se trata de. Ele pega um personagem histórico, que é o Musashi, e na verdade ele pega um rival dele, e esse rival ressuscita e sai matando geral. É assim, são histórias curtas, todo esse compilado da Tábula são histórias curtas, e aí esse cara ele sai matando todo mundo, e aí eles têm que, na verdade, a polícia tem que ir lá num centro espírita, pedir para o Musashi voltar para fazer essa batalha, porque esse cara é um vaidoso que não aceitou que ele tenha perdido. Então, assim, pensa, é uma história assim, tem sangue, tem tudo assim que você mais pode ver, que você mais pode gostar. E assim, eu já gosto de histórias de samurai. Quando misturou samurai com zumbi, com aquela pegada de terror, gente, foi assim uma história que eu adorei. Simplesmente eu adorei essa história. E aí você vê assim bastante dessa história aqui, por exemplo, e é uma história assim que te traz assim, é uma história um pouco antiga, mas sério, se você assim tem preconceito, acha que é datado, cara, não é. O Júlio Shimamoto ele tem uma narrativa muito fluida e até os seus textos também são muito fluidos. E toda a base histórica que a Tábula dá, seja na pequena introdução, é uma coisa assim de 5, 7 linhas, é algo que te deixa por dentro assim de tudo, se você assim não tem total dificuldade, então você pode ler isso aí que é tranquilo. E ele também se inspira muito em clássicos do terror, Edgar Allan Poe, contos mais antigos. Essa história, por exemplo, dessa imagem aqui, é uma história de um vampiro que que ele vai pega a mãe desse menino e esse menino quer se vingar e tem toda aquela história assim melancólica, gótica, que depois ele descobre que o vampiro era seu pai e a família estava tentando assim tirar desse todo lamaçal dessa coisa vampiresca. E cara, e fora a arte, gente, quem não conhece o Júlio Shimamoto, tem uma história que ele acaba de sair de uma operação e aí ele tenta trazer uma arte ao inverso. Geralmente nós temos autores que colocam o preto, quando fazem esse tom de preto e branco, ele coloca o preto no branco. Só que o Shimamoto não. Ele pega uma folha preta e passa o branco. Então tem noção dessa arte que eu não achei essa arte para mostrar para vocês, mas seria essa aí, essa história, gente. Essa história tem uma coisa assim detetivesca, noir, assim se passa no Rio de Janeiro também. Tem aquele tom americano de história de true crime, mas ao mesmo tempo é muito brasileiro. Esse quadrinho exala assim brasilidade assim das melhores formas possíveis, pegando todas as referências de terror, todas as referências de crime, de morte, de fatos históricos, mas tem muita brasilidade aqui. Muita, muita. E, cara, essa história do ogro também, gente, ela é. Assim, eu vou ser sincero, eu falei, olha, passou um momento Jequiti, eu assim, comentei, eu até me perdi um pouco. Gente, sério, se vocês podem ler essa história, se vocês gostam assim de histórias de terror, histórias que falam de coisas mais antigas, que remetem aos clássicos, acompanhe. E é muito bom nós acompanharmos os mestres nacionais que por muito tempo assim foram pouco divulgados, em momentos que a gente assim fala muito de hominho e tal. Vamos focar um pouco nessa história. E o Leandro disse uma coisa interessante, que o Ogro virou animação e tem no YouTube. Inclusive, no quadrinho, tem um QR Code que te direciona direto para a animação. Então, assim, Caneia vai ver a animação, eu ainda não vi, que eu tô esperando terminar tudinho para poder ver essa animação. Enfim, eu tô encantado. Digo para vocês, sem sombra de dúvida, que foi assim um presente essa leitura, um presente no sentido de uma experiência. É uma coisa assim maravilhosa. Então, quem puder adquirir, eu vou até dar um zoom aqui, porque eu quero mostrar. É assim, é um formatão. É um formatão. Olha o tamanho, 112 páginas. Vem com Grandão, né? marca-página aqui, fenomenal. Tudo é rápido.
o mais legal assim de tudo, que é uma história que você consegue ler em um dia. Aquela história que assim, você tá com pouco tempo, mas você quer ler uma coisa mais profunda, tem uma profundidade e você consegue ler de boa, você consegue curtir uma história. É um terrorzão assim muito maneiro. Então, quem não leu ainda, quem ainda não conhece ainda, eu recomendo muito. É uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. Pronto, falei. E eu recomendo demais, 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 demais. O Johnny, me tira uma dúvida. Não sei se você falou, se eu pisquei aqui na hora. Ele escreveu isso agora ou é um resgate já de algum tempo atrás? É uma Eu não falei isso, republicação. não. É um resgate histórico, é uma É. republicação, é uma série de republicações de revistas das mais antigas, publicadas pela editora Abril, pelas editoras mais antigas. Eu me fugi um pouco a memória das editoras antigas, você que é das antigas vai saber então. Tá me E chamando de velho? Tá me é um chamando de baita velho? resgate histórico. Chamou de Tem velho ao muito resgate. vivo. Tem da revista Calafrio, tem da Momento, Editan, tem da Ebal, momento tem Rachel. publicações independentes, tem, por exemplo, Etarismo. publicações que já foram publicadas, já foram resgatadas, por exemplo, pela Script, ou até mesmo pela Mitos, e tá nesse quadrinho. Enfim, é um baita O, resgate histórico. É um o resgate histórico, Leandro. assim, de primeira. Foi um daqueles resgates históricos que você fala É. assim, caraca, foi... Ó, o Leandro que tá aqui caiu de novo. Foi elogiar o demônio, já era. Não, foi fazer etarismo com você, caiu, entendeu? Aqui a gente não aceita Perfeito. demônio, preconceitos, entendeu? Eu A não minha quero barba. saber de depressão, igual aquele vídeo daquele metaleiro, então. A minha barba não é branca, eu pinto ela de branco para aparentar. Aproveitar que o Johnny caiu e fazer um comentário aqui com você, Felipe, que Hum. o quadrinho aqui do rapaz, o Leandro Reboredo, fica aí na tua área, a livraria que ele trabalha. É Livraria Casa da Árvore. Laranjeira? Conhece? Eu já ouvi falar de uma. Rua Não, Almirante Gavião, na Tijuca. não, já ouvi falar esse nome, mas eu nunca fui. Eu acho que Nunca foi, então? é Fica meio, aí meio. para tua região Oh, aí. bom saber, depois você me passa. O Tá. Leandro, que está aqui da SGN, ele sabe disso melhor que ninguém, porque ele também é fã. Esses resgates históricos aqui na década de 70, Leandro, me corrija aí, 70, 80, tinha muita produção nacional de terror. Aquele terror brabão, e tinha Verdade. aquele Sim. terror porno chanchada, né? Como fui aluno do Ofeliano, o Ofeliano mesmo falava que ele tinha que desenhar terror durante um tempo, era o que vendia em bancas, mas ele falava, eu tinha que botar um peitinho e bundinha para vender mais o terror, porque senão o terror não vendia. E assim, tem muita coisa de resgate, ó. Tá aí, ó, lá, tá O vendo? Tá underground falando, da época, né? Era bem assim também. na Spectrum, revista Spectrum. Então, assim, para quem é Voltei, fã, pô, voltei. a Tábua tem feito Tô esses ansioso também, resgates, Daniel. Daniel, falamos de você hoje aqui na live. O Daniel apareceu aí, ó. Mas prossiga isso. Mas isso aí, é só do resgate, né? Como a gente tem coisa que a gente vê muito material, na hora que a gente fala aqui dos recebidos, eu também gosto desses resgates aí de autores e tudo mais, mundo afora. Mas o mercado está se voltando para um resgate aqui nacional também. Tem muita coisa que era produzida aqui, né? Não só adulto, infantil também, né? Como é que é o nome? Uhum. Turma do Arrepio, né? Que está chegando aí também daqui a pouco. Isso vale muito a pena, né? É muito legal ter isso. Johnny, a gente ficou aqui no Embromation enquanto você caiu aí de novo. Termina aí. Caiu, agora travou. Ou ele tá brincando de estátua com a gente. É a Anitta. Tá gelado ele. Caiu de novo, ó. Olha. Mas a gente tá ouvindo o áudio dele. Ó, quem tava aqui então, ó, que a gente consegue, ó, o Daniel, Poptopia tá aqui. Obrigado, Daniel. Amanhã a gente tá lá para ver o meu ídolo. Eu tenho autógrafo dele, do Deodato. Ele veio aqui em 96, eu acho, teve um evento aqui no Sesc Tijuca. Ele tava começando a desenhar para Marvel. Eu peguei um autógrafo dele em alguns gibi que ele tava lançando. Vou estar lá amanhã. Mas e aí? O que a gente faz?
No capítulo de ontem de Vale Tudo. Eu acho que se caso o Johnny não volte, como ele só ia finalizar, falar o que ele achou do quadrinho e tudo mais, ele já deu a premissa dele, e ele já era o último, né, a resenhar, a gente, de repente, pode falar, ir para os recebidos, e quando o Johnny voltar, se ele tiver mais algum comentário a fazer sobre o quadrinho dele, ele faz, ou senão ele parte para os recebidos também, que tal? Assim, Ótima a gente ideia. pode seguir tranquilíssimo Ótima com a live. E aí, quem quer começar? Ansiosa para os recebidos. Quer começar, Felipe? Não, Pode começa começar, por quem. Felipe. Não, Oi? começa por quem tá com mais sono. Eu? Então eu. Não é você não, não é você não. Não, Ó, voltei. Nem tô com sono hoje ainda, que eu não tomei meu remédio ainda para dormir, hein? Tá bom. Ainda vou jantar. Pode começar, Monique, então. Nossa nova trabalhadora tá mais cansada. Isso aí, graças a Deus. Johnny, a gente tomou a frente aqui, que não sabíamos se você ia voltar, e a gente já ia passar para a parte dos recebidos, porque o seu era a última resenha. Você quer finalizar e falar mais alguma coisa antes da gente seguir? Não, vamos passar por recebido e os recados finais ficam pro final mesmo. Então, beleza. Cara, dos recebidos eu vou falar algo recente que não foi recebido, foi peguei em mãos ali, que foi o novo quadrinho do Felipe Manhães, que é A Mesa. Então, é um quadrinho que tem poucos personagens. É um peixe já morto, uma mesa, uma cadeira. Ele é um quadrinho mudo. E eu vou ler aqui a sinopse para vocês. Enquanto a vida passa, tudo vai se deteriorando. Nessa HQ, a personagem principal, uma mesa, é rodeada de acontecimentos que envolvem uma casa, seu proprietário, um peixe e ela própria. Uma história com narrativa experimental que aborda silenciosamente um dos maiores temores da humanidade. Eu peguei ele ontem com o Felipe, o Johnny também, lá na mesa dele, era a estreia, ele fez esse lançamento aqui lá na Bienal da mesa. É um quadrinho mudo, eu ainda não li, porque cheguei tarde ontem, apaguei, dormi, acordei para trabalhar e cheguei para live. Então vou conseguir ler ele hoje. Como é que a gente se fala quando é um quadrinho mudo? Eu interpretei esse quadrinho hoje, sabe? A gente fala eu li. É estranho. Né? Decifrei. Então, o quadrinho nacional do grande Felipe Manhães aí, amigo nosso, autor com vários quadrinhos legais. Então, esse é o último lançamento com a mesa dele. Já gostei, já quero ver a tua interpretação resenhada. Sim, achei muito interessante a temática. E esse daqui eu peguei lá com o Max Andrade, que apesar dessa capa super fofinha, olha isso, que gracinha. Eu achei que era algo, tipo, uma pegada infantil e humor, mas ele falou que é terror e que ele até deixou mais lá para trás, que era para as crianças não pegarem. E quando chegava alguém com criança, ele já falava que aquele não era, né, não era uma historinha para crianças. E como eu também não li ainda, só vou ler aqui uma mensagenzinha sobre o quadrinho que fala aqui, que é do Felipe Portugal, que já leu o quadrinho, e ele fala: a força dos quadrinhos do Max Andrade está em algo que não há curso que ensine, não há técnica que aperfeiçoe e não há ciência que reproduza. Max é sincero, cristalino e, pelo visto, ninguém pode tirar isso dele. Então, eu já falei, nossa, isso aqui deve ser realmente bem interessante. E as fotos aqui, ele é todo em preto e branco, e é super bonitinho, sabe? Quem conhece o Max, principalmente pelo Juquinha, sabe que ele tem um traço fofinho, tá vendo? É um neném aqui e tal. Só que é uma história de terror, de abandono e coisas assim. Então não é algo fofinho, apesar da capa transparecer isso. Então eu ainda vou ler. Foram esses dois recebidos, e poderia dizer também que esse aqui é o recebido, que o último recebido que eu recebi semana passada, já li, resenhei aqui com vocês. Foram essas as últimas coisas que chegaram, e de pessoas que são bem legais, todos nacionais, e recomendo aí para vocês conhecerem também. Eu bati um papo rápido com o Max Andrade, ele comentou que já tem a ideia para a continuação do Anjinho. Você já leu o Anjinho dele? Eu não tenho ainda, mas está lindíssimo, é tão bonitinho. Eu tenho vontade de pegar. Tenho vontade também, mas eu não li.
E tem uma parte aí que ele fala de uma perda, assim, eu falei com ele, né, também me toca, porque eu também tive uma perda semelhante. E nesse primeiro volume é um anjinho revolts, um anjinho, né, totalmente diferente daquilo que a gente vê nos quadrinhos. E ele falou que já está preparando uma segunda parte. E é muito bom de papo, muito bom. Eu estava assim, ó. Aí a gente, é chato, né? A gente que gosta, né, senta, para ali para conversar, para bater papo. E o autor vai conversando, o desenhista vai conversando com a gente acaba atrapalhando as vendas, né? Dá esse medo, né? Mas pra gente é interessante esse contato, de fato. Aí eu falei, não, cara, depois a gente se fala, vai lá. Vende teu peixe, porque é isso aí, para isso que você tá aqui, né? Mas ele é muito gente boa. Ele elogiou muito a Bienal, falou que não tem nem comparação ali com a CCXP, que o tamanho parece até ser muito maior. Eu nunca fui na CCXP, não sei dizer. Ele falou que ficou abismado com... Ficou bom. Na última edição... Volume de pessoas... Johnny viu? O Johnny foi na última vez, não foi? Foi na última edição. O Canto dos Artistas ficou uma coisa muito isolada. Sim. Lá no fundo. Eu fiquei assim, eu descobri o Canto dos Artistas por um acaso, fiquei conversando, mas foi algo assim muito isolado, muito isolado. Esse ano tem um destaque legal. Tipo assim, você vai transitar pra Panini, já tá lá o Canto dos Artistas, você pode dar uma olhada, vai ter uma galera aí, tá bem chamativa, inclusive. Você vê logo assim, o anúncio do pessoal, tá uma coisa assim muito, muito legal. Eu gostei bastante. Teve também uma curadoria de uma pessoa, que eu vou falar daqui a pouquinho. Né? Então vou falar de vez. Então já vou falar de vez. Eu estive lá com ele, falei, olha, estamos preenchendo a lacuna que vocês deixaram, mas se vocês voltarem no Universo HQ, né? A gente sai daqui, a gente volta, começa a transmitir terça-feira de manhã o programa. Eu falei, mas eu queria... Aí ele falou, tô sabendo, eu gostei da ideia. Eu falei, mas a gente queria você também lá, um dia. Ele deu aquele sorriso e falou assim, ó, quem sabe? Então fica aqui de novo, Sidão. E todo mundo que participava também, né, no Universo HQ. O Naranjo, o Naliato, o Despote lá. E se quiserem participar aqui conosco, vai ser um prazer. Assim como esses outros nomes aqui que estão aparecendo, vai ser um prazer. Quero chamar o Carlos, quero que vocês convidem aí o canalha do Rafael, Multiverso 38, para participar aqui também. Agora que agora que o Rafael tá de volta, de terras estrangeiras, ele já pode participar do horário de Brasília com a gente. Só como ele falou para não falar de Homem-Aranha, ele tá proibido de falar de Tex. Tex não. Mandou. Tem que falar qualquer outra coisa, menos Tex. Quem é agora? Letícia vai falar dos recebidinhos? Pode falar, Letícia. Eu tô doido para ver os seus recebidos. Letícia, Vou nossa falar, menina. então. Com recebidos e compras vorazes. Vou começar pelas compras, então, só 2. Sala de Aula Deriva, do Kazuo Mês, né? Que tá vindo pela Devir, volume 1. Mudou a capa, né? Minha cachorra idosa tá latindo, né? Então peço desculpa. Como assim mudou a capa? Acho que eu tô confundindo com a sala de aula que derreteu. Isso, não, esse aqui é outro. Aquele é do Junji Ito. É verdade. Esse é bom, né? Esse é bom, né? Esse sala de aula deriva é bom, né? Sala de aula que derreteu é ruim. Tu achou ruim? Eu não acho ruim, mas esse aqui eu ainda não li. Eu achei meio ruim. Ainda não li nada do que eu vou mostrar. Esse aqui vai ser completo em 6 volumes pela Devir, então, ao mesmo tempo que eu tô ansiosa para ler, eu não gosto de ler quando ainda falta muita coisa, sabe? Porque daí eu vou esquecendo. E comprei também, eu tirei do plástico agora, tá? Para mostrar aqui, antes que me julguem, mas comprei também o Battle Royale volume 5 para completar a coleção, que eu ainda não li, mas que eu tava esperando todos para ler de uma vez só, né? Então tá aqui esse é o último? Esse é o último, volume 5, que vem com marcador, não sei o quê, e antes da live eu tava até montando aqui, ó, aquela caixinha que vem. Legal. Eles chamam. É um joguinho? Não, tu bota dentro todos os cards, porque cada mangá desse veio com 4 cards, aí a caixinha é para guardar depois, igual eles fizeram com a coleção do Junji Ito. Aí esses foram os meus compradinhos, e o resto, deixa eu ver aqui. Não é minha praia.
Não é minha praia, mas essas edições, pelo que eu tenho visto aí de gente divulgando, Tá muito linda. bonitas, né? Estão muito bonitas, Muito né? bonita. É. Daí, então, de presentinhos, né? Dia dos Namorados, ganhei esse aqui, o Gaia. Volume 3, para completar a coleção também. E esse livrão que eu tô lendo também, Helter Skelter, a história real de Charles Manson, é da Dark Side também, 700 longas páginas. Uau! Sobre o Charles Manson, e aí eu tô... Falei que eu não ia ler, achei que eu nunca ia ler, mas tá aqui também, tá indo. E uma coisa que eu tô muito feliz, né, tô me achando, que eu tô na parceria com a JBC, então eu recebi a primeira caixinha de boas-vindas deles, né? Um monte de gente recebeu também, veio igual para todo mundo. Veio um pinzinho, mas eu já botei na minha mochila, e aí veio de quadrinho. Eventos Semi-Apocalípticos, volume 1, Eduardo e Afonso. Esse aqui é do Yoshi Itice. Eu acho que é um quadrinho nacional. É sim, ele tem vários quadrinhos nesse estilo aí, que fofo. Eu achei muito bonitinhas as ilustrações, as cores, estou ansiosa para ler esse. Recebi também Brasileiro, que é Memo Reboot, volume 1, do Felipe William e Eduardo Ribas. Esse aqui também tem bem a vibe mangá, tem até uns escritos aqui em japonês. Quanto valem as suas memórias? E ele é totalmente no formato mangá, mas é tipo o mangá brasileiro, né? Porque ele é leitura ocidental e tal. Veio com marcador, o outro também. Adorei que a JBC tá botando marcador agora nos quadrinhos. Acho que tá ficando uma edição bem bonita. Recebi também esse aqui, Vampires, de Aquile, que é um mangazinho. Esse aqui é o volume 1, tamanho bem pituquinho. E é, obviamente, de vampiras e de vampiras lésbicas. Então, adorei. Tô ansiosa. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por vampiro. E eles mandaram Fullmetal Alchemist, volume 1, o mangá. E essa aqui que é a novel do Fullmetal Alchemist também, que é O Alquimista Abduzido. Aí, novel e o volume 1 do mangá. E por último, esse aqui que eu tô bem ansiosa para ler, que é o Fobia. Quero ler. Que é tipo vários contos de horror também, né? E é isso que eu tenho para hoje. Felipe, sua vez. É engraçado quando cada um tá mostrando aqui, quando volta a tela, tá todo mundo assim, com a cara assim, porque a gente tá tentando ver o quadrinho mais de perto. Gente, na moral, eu vou confessar um negócio pra vocês. Esse é o meu momento preferido da live de Bisfera. Me julguem. Ai, resenha, isso e aquilo. Não, vocês resenham muito bem, tá? Vocês resenham muito bem, mas, cara, vocês mostram recebidos tão bons, sabe? Ô, Johnny, sério. não acredita? Porque esse final de semana eu fiquei meio assim, eu tava me sentindo meio mal, daí eu pensei em cancelar, né, a minha participação. Mas aí depois eu melhorei um pouquinho e eu pensei, não, eu quero mostrar meus recebidos, gente. Eu vou ter que ir para mostrar os recebidos. É para isso que a gente falou também. Essas lives, né? Amo tudo. Gente, é muito bom, é muito maneiro, assim, e fica uma coisa assim, sabe, bonita. Olha, e eu estou com isso, e isso, cara, ai, diverte, sabe? É um momento de entretenimento que o pobre que se mata pra comprar gibi tem, sabe? É bom. Um dos objetivos é justamente esse, né? É assim, a gente é parceiro também de algumas editoras, recebe coisas, e aí a gente fica acumulando e não vai ler aquilo dali, não vai fazer postagem nas nossas redes sociais na semana seguinte. Às vezes não dá tempo, né? Então, assim, é uma chance de eu mostrar, ó, recebi isso aqui, comprei isso aqui, em breve vou falar dele. Então, deixa também, sem mais demora, ó, o nosso amigo Careca Leitura, o Lucivan, eu encontrei com ele na Bienal, ele esvaziou a mochila dele, estava bem pesada, me deu Stephen King, mais sombrios, eu acho que são contos, bonitão, gibizão. Eu gosto de Stephen King, apesar de já ter lido há muito tempo,
vou voltar a ler também. Da minha amiga Haru, que também estava lá, ela é parceira da editora Conrad, e me deu esse gibi aqui, a Cegueira Iminente de Big Scott, Ah, que que eu vejo legal. muita gente Mano. falando bem, né? É uma arte com traço bem legal, mas é um tema pesadinho também, né? Enfim, fiquei muito contente que ela me presenteou. A gente fez até um vídeo lá, eu fingindo que eu não sabia que eu ia ganhar. E é muito legal. Esse aqui foi agora coisas que eu apoiei no Catarse e tudo mais. Mestre Motini da Figura. Eu confesso que eu não conhecia. Esse cara aqui, ele é um ícone do quadrinho nacional, mas ele foi fazer muito sucesso na Argentina, pelo que eu li, tá? Do Rodrigo Rosa, parece que era até editor da Figura, era até amigo particular dele, chegou esses dias aqui em casa. E lá na Bienal eu tinha apoiado no Catarse, mas combinei de pegar lá para não ter que pagar frete da Risco Editora, 2 gibis. Silêncio, Didi. Parece muito bacana também. Eu confesso que eu não sei do que se legal. trata isso aqui. Nunca ouvi falar, mas o traço é legal, a capa tá bonita. E é um traço preto e branco, assim. Eu gosto de. Eu abri numa página que não tem nada. De ser surpreendido, sabe? E muitas das obras da Risco, eu tenho sido surpreendido, assim. O Charlie Moon, por exemplo, que eu peguei, não sabia o que era. O Último Recreio também. E por falar nesses dois, do mesmo autor, Horácio Autuno, também apoiei. Ficcionário. Série de histórias aqui que foram publicadas semanalmente ou mensalmente, não sei, e agora todas reunidas. E trata, eu gosto muito do Autuno, ele fala muito de ficção científica, mas com um pezinho na realidade. Eu não gosto muito daquelas ficções científicas, nave espacial, aqueles conceitos que vai se abrindo, você não gosta, não gosta dessas coisas pé no chão, assim, a nossa realidade, mas o que seria no futuro. E eu deixei por último, chegou aqui, Cangaceira, a gente já fez live, não fez? Com o Pedro Mauro? Sim, nossa, maravilhoso esse quadrinho. Não sei se dá. Maravilhoso. Tá vendo a capa? Eu gostei, porque ela é como Fosca. se fosse Parece fosca. É fosca, mas é como se fosse o chão rachado. Aqui não vai dar tanto para ver, não. Mas como se fosse, sabe aquele solo árido quebradiço? Textura tipo do Trilogia Gatilho, será? Sabe, do Pipoque Nanquim? Sim, eu tenho, mas tinha textura na capa? A primeira versão, sim, a primeira impressão tem uma textura dessa, assim, mais... Bem legal. A gente fez live com eles, né? Foi ele, me lembra aí, Monique, foi ele e o irmão, não foi? Ele e o irmão, sim. E também o rapaz, como é que é o nome dele? Foram eles dois, mas o rapaz que trouxe essa história para cá, né? Que estava sendo desenvolvida para fazer uma série lá nos Estados Unidos. Lembra? Ele estava também na live. E terminou a live com a história, o Pedro Mauro, o irmão, tinha um galo, não lembra? Do galo, de estimação. E aí a gente descobriu, aí eles dois começaram a conversar ao vivo. Aí veio muito junto. Bom. Eu nem lembrava, não é nem bookplate, isso aqui é um mini cartazinho assinado por todo mundo que teve presente. Legal. E a Trem Fantasma eu gosto disso aqui, os marcadores, não posso nem chamar isso aqui de São enormes, né? Também gosto. São gigantescos, eu boto lá no meu trabalho na parede, fica bonitão. E eu acho que tá vindo bem a calhar, porque a Globoplay tá com uma novela aí, não tá? Aliás, tem na Amazon também tem um seriado Cangaceiro, eu acho também. E a Globoplay tá lançando uma novela também com essa temática. Enfim, eu acho muito legal. É o Nosso Faroeste, né? É o Nosso Faroeste. É uma série também no Disney Plus, se eu não me engano, com a Isis Valverde. Mas isso, essa daí no Disney, né? Mas saiu uma agora com até com os atores que estão, vou falar de novo, os atores que estão em Vale Tudo estão lá nessa série, nessa novela da Globo. Muito legal, gostei. Esses são meus recebidos essa semana. Gostei muito. Agora, deixa eu, no meu momento, minha vez de brilhar, que eu estou a fim de mostrar os meus recebidos. Primeiro, eu vou agradecer a uma amiga minha que a gente estava junto ontem num evento muito importante para a cultura de livros, e ela me deu um quadrinho de alguém assim que tem um humor muito legal, muito divertido, que é o Garfienes, e ela me deu o Ritmo. Inclusive, eu tenho que contar uma história de Ritmo. Por quê? Uma vez um amigo meu me deu muitos quadrinhos e ele tava com os bonecos que ele também, Johnny, pode levar esse boneco para você. E ele me deu o bonequinho do Ritmo, um bonequinho da Eagle Moss e tal, que eu tenho até ali.
Só que eu nunca li o personagem. E ele tá ali, ó. Tá lá guardadinho. Um dia eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar no Instagram. E agora eu vou poder conhecer o bonequinho que eu tenho na minha estante. E vou poder ler a história do personagem. E agora também tem uma história de terror que Monique também Ó, mostrou e que no falar que mesmo não fui momento eu, que foi ela o Arthur pegou. que quis dar pra você, o Johnny. Ele separou e Ah, pra te dar, foi presente do Arthur. Vou levar pro Johnny, pro tio, né? Como ele fala. Ô, agradece a Johnny, ele. Oi. Johnny, Vou até... tem várias edições aí? Mostra as capas. Então, tem várias edições aqui. São edições até bem grandinhas. Eu tô até curioso, tô até achando, poxa, será que tem tudo? Se não tiver tudo, eu vou pegar. Eu não lembro Olha se tem só. tudo. Ele leu tudo e depois que levou para tudo. Porque Foi eu sei publicado que. pela Brainstorm, é isso? Isso, olha. É. E assim, parece. Eu também não sei se tem tudo. Mas qualquer coisa, dependendo, eu procuro, que provavelmente alguém deve estar se desfazendo, ou faço aquele esquema do Frankenstein, já que Hitman são que 3 edições parrudas. É Eu assim, eu tô tenho. bem curioso, porque eu não gostava do estilo de Garfienes, confesso pra você. Não gostava mesmo. Só que eu li o Justiceiro dele e tô encantado com a escrita dele. Ele é um cara assim. Talvez nem tudo dele seja bom, mas é um cara que assim, ele escreve bem. Ele sabe, assim, catucar um onça com vara curta, entende? E, assim, vamos voltar aqui. Essa historinha de terror do Max Andrade, porque quando tem um pouquinho de coisa fofa com história de terror, já sei que vem alguma coisa macabra, e eu, enfim, tive que pegar um mangá que eu ganhei do meu amigo Lucivando Careca Leitor, que é o Fobia. Quando eu vi Letícia falando, eu falei, caraca, vou ter alguém para poder conversar também, mais um para poder conversar. Que isso aqui tem cara de ser muito bizarro e também tem cara de ser muito bom. Eu sei que a JBC lançou o primeiro volume, não sei qual vai ser a periodicidade, mas termina em 3 volumes, então quem tiver interessado é uma boa. Também eu estava no stand da Harper, Thomas Nelson, e comprei esse quadrinho aqui, Bálsamos, que é a saga de um homem só. Eu me lembro o Lobo de um Homem Só, que é um quadrinho assim, que já teve em campanha no Catarse, que até, se eu não me engano, até o Alan do Clube Quadrinho recebeu, ele resenhou. Pelo que ele falou, gostou bastante. E aí, por causa da resenha dele, eu acabei comprando, tava num precinho muito da hora, as coisas da Rappi tem um preço bom. A Mesa, que é um quadrinho também que a Monique mostrou, um quadrinho mudo. Inclusive, eu falei de quadrinhos mudos por causa também desse quadrinho, porque eu dei umas olhadas nele, gente, parece ser uma coisa assim, bem profunda. E o caso do churrasco na laje do Pacho Isso é Urbano. Isso aqui sensacional, tá? foi um Que presente do tempo. Pacho Urbano com autógrafo aqui. Olha só esse marca-página, gente. Tem o melhor do Maneiro. BR aqui, ó. Churrasco, gente. Quem não gosta de um churrasco? Veio com salvo-conduto? Não, eu acho que não veio com salvo-conduto. Mas Depois que se eu você depender. ver, você também vai querer andar com salvo-conduto na carteira, que nem eu. E olha, eu tô curioso para ler isso aqui, porque quem não gosta de um churrasco na laje? E também, para Bom demais. finalizar, a Panini deu pra gente um kit aqui maravilhoso, maravilhoso com álbum, umas histórias da Turma da Mônica, uns marca-páginas, dos vídeos que a gente vai fazer aqui da Bienal. Então, aguarde o perfil do Yellow, do Quadrinhos Diários, da Folha HQs, que vocês vão ver vídeos bem incríveis da Bienal. E, por fim, eu, como professor, eu vi uma oportunidade da Ciranda Cultural, eu falei assim, tá dando livro, eu fui lá, resgatei meu brinde, que é A Queda da Casa de Usher. Eu sei que isso Muito aqui já Ah, virou legal. que série, legal! que já virou série, pela Princípios Editora. Eu nunca li nada do Paul, então como esse aqui veio assim de mãos beijadas para mim, pode ser uma oportunidade de eu começar a ler Edgar Allan Poe, né? Aí quando a Quando Monique você estava for ler, resenhando, recomendo hum, aquele livro da Dark Side, do Edgar Allan Poe. qual? São 2 volumes. É Edgar Allan Poe mesmo o nome. Você vai ver, tem um da capa Então, preta e um da capa marrom, com acho vários que já sei contos qual é. dele. Então é isso. Esses foram os meus recebidos. Foram coisas assim, bem legais. Vou ter que separar. Ainda bem que tá vindo um feriadão, aí eu vou conseguir ler, colocar as leituras em dia.
sabe? Vai ser bom. Momento jabá isso. final. Cada um Não Momento. vai nada, porque quinta-feira a gente vai pra Bienal de novo. Ah, Aí é? você No vai só no domingo. Aí no você. feriado. Vocês vão no feriado na Bienal. Estamos pensando, planejando aqui. Estamos planejando Estamos aqui. planejando, Planejando. mas Foi somos na- jovens senhores. Imagina eu fui na sexta, né? E a sexta, quando estava abrindo, eu não sei se aquele dia foi específico para escolas, né? Então tinha muita professora com alunos. Assim, é muito legal, né? Você vê uma garotada lá, tá tendo muitas, suponho eu, estava tendo primeiro contato com um evento assim grande, com literatura e tudo mais, mas dava desespero. Johnny, que também é dessa área, era aquela professora, assim, aí você só via a professora assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, aí ficava, cadê? Fala, não, eu perdi Criança, meu filho lá ontem. Eu perdi meu filho lá ontem. alguma criança, eu falei, eu botar. Aí teve uma que tava com tipo um cordão assim, era um elástico, assim, 4 pessoas segurando, e ia todo mundo ali dentro, aquele elástico, como se fosse aquele coisa de abadá, Mas como ele falou, ele não estava perdido. Ele só estava na fila quilométrica da Taverna do Rei. Ele foi comprar um quadrinho velho lá de Darkness, sei lá. Para quem está aqui no Rio, Taverna do Rei tem um stand lá e tinha gibis usados. Não são usados, não. Retiro o que eu disse. Não, novos Gibis também. novos e com bons preços. Bons preços. Sim. Eu que me segurei, que eu prometi que eu não ia gastar dinheiro. Mas tinha gibis, Comic Zone, Pipoca Nanquim, com bons preços lá. Lógico que não era R$10, R$20, mas era um preço assim, metade do preço, metade do valor. Caso a gente volte mesmo, se alguém quiser encontrar com a gente lá, após as 3, ninguém vai encontrar a gente lá, porque depois para voltar para casa é muito difícil, tá? Porque a Barra é longe da Barra, a gente mora no Rio, no Cafundó do Rio, então deu 3 horas, a abóbora da gente, nosso carrinho vai virar abóbora, o sapatinho de cristal vai ficar na entrada da Bienal, tem que meter o pé, que chegar em casa, sair de casa, pegar um ônibus às 8 da manhã e chegar em casa às 9 da noite, 9 e pouca da noite, não dá certo. Não é para Realmente, qualquer não um, né? rola. Não rola. Povo, Felipe, que horas que a gente mostra um pouquinho do que será a Gibisfera? Deixa eu só fazer aquele comentário que eu faço sempre, né? E, assim, todo mundo que ficar à vontade, quer participar, essas pessoas que participaram aqui conosco, né? A Cláudia... É Anakin Cláudia, mas deve ser Cláudia o nome dela, né? Já topou aqui participar. Outras pessoas também que vocês conhecem, que estão aqui no comentário, quer participar? O nosso amigo Vinícius do Além do Lombado tá sempre comentando aqui, tá sempre presente aqui com a gente. Não tenha vergonha, faz contato com quem você tem contato aqui. Quer participar? A gente já está montando a escala de julho e agosto. Né? O projeto está dando certo, a ideia era essa mesmo, girar pelos canais, não ficar só num. A princípio não, vamos ver, né? A gente ganhando corpo, e de repente a gente teria um canal só para isso, para ficar tudo junto. Olha ela aí, ó. Mas cada semana, né? Ter 5 convidados. Aqui está faltando um, que é o Furão. O Leroy Merlin faltou. Vai ser penalizado, vai ficar aí de. Teve problema de trânsito, mas ele vai aparecer na próxima. Tá bom, vamos ver. E quem quiser me acompanhar, né, agora fazendo jabá do meu perfil, mais HQs, eu faço sempre semanas de leituras temáticas de gibis e livros também. Essa semana é uma semana de quadrinhos religiosos, começou com Jerusalém. Estou lendo agora aquele Papa Terrível, da Conrad. Caramba, que não dá nem para fazer resenha. Não. Meu do Deus jeito que você falou, quadrinhos religiosos. Com tema religioso. Não é o Dudão. Quadrinho religioso é aquele Dudão, né? Que era. O pessoal até brinca, né? Quadrinho religioso é o Bálsamos que eu comprei. O quadrinho que você está lendo é com temática religiosa. Como o Dudão diria, Deus está triste com tanta pornografia. Gente, hoje eu fui ler lá no bosque da escola onde eu trabalho, né? Eu tomo meu café, deixa eu olhar meu café. Eu fui ler esse Papa. É o Papa Terrível, né? Tem Papa Terrível, tem como. Cara, eu agoniado, que eu falei assim, ninguém pode ver que eu tô lendo isso aqui. A capa já é meio pornográfica. E eu tentando fechar assim, lá, essa do Papa é isso aí. E eu fechei, falei, meu Deus, quem já leu isso aí? Tudo aquilo ali é verdade ou é invenção do Jodorowsky? Porque
Eu tô pra ler esse abismado. também. Pelo que eu sei, ele é tipo uma continuação do Borgia, né? Borgia. Isso eu já E assim saquei. como o Borgia, eu acho que é baseado em fatos, mas muita coisa acho que é inventado, ficção. Também acho. Não é possível. Não é possível. Mas enfim, Gente, eu tô, tava tô comentando lendo com o esse. Monique hoje. Desculpa te interromper, Felipe, mas todas Ah, as histórias de Papa assim estão circulando ultimamente. É tudo quanto é história de Papa. Ontem a gente estava andando na Bienal, vi o livro do novo Papa. Até comentei, caraca, eu queria que o conclave fosse mais tinha. longe, que eu fiquei criando várias fanfic depois do filme. E aí vou terminar essa semana, né? Eu termino. Isso é verdades aumentadas. Mas deve ter um pezinho ali na realidade. Vou ler aquele Habib, do Trey Thompson, também tem uma pegada Super religiosa. E qual lindo. outro? Aquele Retorno do Messias, também da Comic Zone, que eu peguei também numa promoção baratinho. Também tá aqui. E aí, na outra semana, se tudo der certo, eu vou fazer uma semana de leituras, Johnny. Você mostrou aí A Queda da Casa de Usher. Eu vou ler livros e depois as suas adaptações em quadrinhos. Esse também estaria na minha lista, mas não sei se vai dar tempo. Né? Teve uma coleção muito boa da Abril, da editora Abril, na década de 90, era Classics Illustrated, que resumia, né, condensava histórias clássicos da literatura em quadrinhos. Eu, na época, não dava para comprar aquilo, era muito caro. Eu consegui comprar agora e quero começar a ler, né? Ler o original e depois a sua adaptação em quadrinhos. E é isso. Então me siga lá para vocês terem essas listas de leituras. E, de novo, o convite. Quem quiser participar. Ó, Vinícius, quem é Vinícius aí que está dizendo que tem que precisar perder a vergonha? Não tem vergonha não, cara. Chega aí que a gente conversa e a gente perde a vergonha ao vivo. Verdade. Então, agora pode fazer seu nome também. Você também, pessoal. Vocês estão em casa. Mas tá Monique. bom. Bom, eu Finalizei. já me encontram no Folheando HQ, minha página lá no Instagram de resenhas, já tá meio parada com essa muvuca dessa semana, mas em breve tem resenhas por lá. No Yellow Talk e agora também esporadicamente aqui no Gibisfera, seja lá em qual canal o Gibisfera for ser acolhido. E é isso. Eu também tô no Instagram para quem quiser acompanhar. No Letícia Lendo, faço parte do Yellow Talk também e na Gibisfera, sempre que convidada, com companheiros muito especiais que eu amo. E, bom, se vocês quiserem me encontrar, por favor, quem puder já se inscreve no canal, ativa o sininho, aquelas coisas todas para dar uma moral, para a gente conseguir chegar aos 200 inscritos, depois a gente ir aumentando as metas. A meta é alcançar a meta e depois a gente dobra. E por Depois a fim, gente dobra a meta, isso aí. depois a gente dobra a meta. E aí, por fim, vocês podem me seguir também no Instagram, TikTok, Threads, só não Twitter. Mas de resto, todas as redes sociais eu tenho. Você vai ver falando de resenha, às vezes trazendo um pouco de humor para nossa vida cotidiana, trazendo algumas entrevistas e tudo mais. Então, siga Quadrinhos Diários e é isso, meu povo. Vocês entraram voltando à Bienal, vocês entraram naquele stand do TikTok que podia gravar? Não entramos em nada. Não, né? O Caraca, TikTok tá hein, bancando, tá patrocinando pesado essa questão de influenciar leitura, né? Leitura de quadrinhos, literatura, enfim. E tinha mini estúdios que você podia gravar. E o engraçado é que eu perguntei para a pessoa que estava recepcionando, o Leandro está falando aí que é sem vergonha. Vai estar aqui um dia. Vamos combinar. Quando eu cheguei nesse mini estúdio do TikTok, eu falei, poxa, me ensina, como é que se usa isso? A própria pessoa falou assim, eu não faço ideia. eu não uso. Sensacional. Então, eu falei, então vamos descobrir juntos, né? A gente tem que evoluir. Também estou começando a criar meu perfil no TikTok. Isso aí. E agora, então, Johnny, cenas do próximo capítulo. E vambora. E olha aí. Programa 5. Programa 5 no canal do querido Rafa, do Batatinha Comics. Quando você vai ver essas pessoas lindas.
Que eu não reconheço, que é a pessoa do meio. Mas o resto eu tudo reconheço, Matheus. são os queridos. Não tinha Matheus, stand da do onde? Orkut, é sacanagem. Matheus, Rafa, MP, que Fernanda, o Kim, o Felipe e o do meio também não sei quem é. ele é MPSQ, se não me engano. Ele interage bastante com a gente, comigo. Sim, sei quem é, Ele sei quem é. tem perfil no Instagram. Tem Sei perfil quem no é, porque não Instagram. deu pra reconhecer pela foto. Não sei quem é. É, Então todo mundo de casa aí também. só a galera do mal. É, vai ser um prazer Isso receber aí. essa. Eu, por enquanto, estou participando de todas, assim, para poder dar esse apoio, né? Mas depois, igual o filho quando aprende a andar de bicicleta, você empurra e vai, e você só fica ali de longe. É, o Matheus é gigante, literalmente, né? Ele parece que é bem grandão, né? As fotos dele, o convidado tá sempre aqui assim, na altura do peito dele. Ele parece que é grandão mesmo. E é isso. Rapaz, pela Nos primeira vemos. vez eu encontrei alguém que é mais alto que eu, inclusive, eu tive que falar isso, que é o Sidão. Geralmente todo mundo é Já. baixinho quando eu encontro. É, Todo é. mundo é baixinho. Quando eu ouvi o Mickey então achei o mais baixinho de todos. Ele sempre fala que ele não é, mas ele é baixinho sim. Qual a tua altura, Johnny? Agora eu fiquei curiosa. 1,87. Ele é grande. É interessante que na Bienal eu encontrei com o pessoal que eu faço a live Love Nemo, né? Os outros 3 parceiros da Nemo. Lustra Literário, o Lucivan, que é o careca leitor, e a Haru. E aí a conversa de todo mundo era assim, eu achei que seria mais alto, eu achei que seria mais baixo, porque a gente só se vê aqui, né? O Johnny eu É. sei que é alto, o Monique eu já conheço. Aqui, Letícia, por exemplo, eu não sei qual é a altura dela. aqui todo mundo do 1,70 mesmo eu tenho. tamanho. Ah, Letícia, Eu, então tem minha altura. Letícia é alta. Era do eu meu tenho, tamanho. eu tenho 1,98. Mentira, né? Ó, a Anakin concordou Ah, comigo. O Mickey ah, é baixinho. Ele fala que é alto. é. Ele fala que não é, mas ele é baixinho, sim. Quando ele ver essa live, ele vai me matar. Enfim. Mas todos aqui. Mas sério, é o mal aqui daqui, entendeu? A gente só se vê assim pela internet que a gente acha que todo mundo é alto, é baixo. Eu geralmente acho que todo mundo é do meu tamanho, mas talvez o problema seja É. eu. Mas O Rodrigo tá falando aí, próxima live todo mundo em pé. todo mundo do Muito meu bom. tamanho. Então é isso aí, né, pessoal? Hora de dar Isso aí. tchau. Teletubbies, é hora Hora de de dar dar tchau. tchau. Jogo do Flamengo e Esperance da Tunísia na Copa do Mundo. Vamos lá Viu? ver. Deu tempo ainda certinho para começar. Esquece. Sabemos que o Flamengo vai ganhar, tá bom? Esse perfil é Isso aí. totalmente partidário, pelo menos eu sou do Flamengo, não sei meus outros amigos. Mas a Monique tem cara de ser flamenguista. Eu não tem time, não torço pra ninguém. Então pode torcer pro Flamengo pra unir mais as forças, igual o Dragon Ball, pra ajudar na Genkidama. Então, Se ela mora em Queimados, ela torce pro Botafogo. Tudo um. não, faz isso não. Ah, é. A família é botafoguense, só eu que tô meio. Bom, aqui ó, o Rodrigo comentou sobre a piada ruim aqui, a piada naranjo. Pronto, já podemos encerrar essa live. E vai ser deixa para a live que temos uma piada ruim estilo naranjo. Então é isso, meu povo. Tchau, até a próxima. Nos vemos Um semana que prazer vem. ter Beijo. vocês aqui. E já na semana que vem no canal do Batatinha Comics. Então já se inscrevem e ativem o sininho. É isso, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Terminar a transmissão.